Fala pessoal, tô aqui com o Lucas Fontana, E aí? que a gente falou, né, que Boa. é uma coisa ridícula, que a gente já se cumprimentou aqui, mas aí todo podcast que começa, a galera vai se cumprimenta de novo, tipo, vamos cumprimentar agora pras câmeras verem. Oficial, né? Oficial. É isso aí. E aí, galera, beleza? Como é que estão? E ó, já vou começar o vídeo de hoje anunciando que nós temos um patrocínio específico para esse vídeo, que é da Chora Mais Brinquedos Politicamente Incorretos. E Incorretos? você... Incorretos. É incorreto. Eu já vou te explicar o que é cada um. E você tem 24 horas para comprar com desconto um dos 3 jogos aqui. Quais são eles? Que você vai levar de presente. Oba. Galo Combate, que é o super trunfo de galo de briga. Boa, os caras... Galo Combate Z, que eu também não entendi o que é isso. É uma versão Z do galo de São combate. múltiplas rinhas. E esse é o melhor de todos, cara. Qual que é Esse esse? aqui é o Cancelado Combate, que é o super trunfo de cancelar pessoas que foram canceladas. Muito bom, cara. Então tem eu, tem Muito Gabriel bom. Monteiro, tem só somos personagens fictícios, que a gente Tranquilo. não pode falar Exato. o nome. Então, Exato. basicamente, você tá levando os 3 aí pra você jogar Muito com a sua bom, cara. família. Muito um bom. brinquedo para toda a família, diversão na Agradeço, família. agradeço. Assim que meu filho começar a perguntar quem são as pessoas, eu falo, é Você tudo falou fictício. isso. É tudo fictício, filho. Não pergunta pra gente não se enroscar, mas tudo bem, tá tudo certo. Cara, a gente Muito não bem. combinou nenhum assunto. Não, Tá? vai ser Então livre. vamos falar de coisas espontâneas. Perfeito. Em primeiro lugar, você veio como? Você veio pra cá de moto. Moto, o único meio de se locomover nessa cidade maluca que é São Paulo, cara. Eu vim em uma certa velocidade, cara, desenvolvendo um certo ritmo ali, mas tudo bem. Você sabe que você foi o cara, eu juro. Foi quando eu vi a tua moto que eu falei assim: se ele anda de moto, eu vou comprar também. Eu comprei uma scooter igual a sua, porque, cara, várias pessoas já tinham me falado, ele já tinha me falado, o Andreas, meu vizinho já tinha me falado, vários amigos meus do motocross só andam de scooter. Aí quando eu fui no Auto Super, eu falei: não, peraí. O cara que tem um podcast de carro está falando, anda com a porcaria da moto? Eu falei: então vou comprar. Cara, locomoção, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Eu adoro carro, pô, sou vidrado em velocidade, em performance e tudo mais. Já tive motos grandes aqui em São Paulo, cara, mas é muito arriscado por 2 coisas. Primeiro, criminalidade e segundo, até pela velocidade, cara. Empregava muita velocidade aqui. As motos muito boas, elas andam muito, mas elas param muito também. Então, segurança na moto ela tem. O problema são os terceiros, né? Então dá pra você contar. Tem muita gente em São Paulo e é impressionante você ver a degradação da pouca educação que as pessoas já têm no trânsito de segunda a sexta-feira. Sexta-feira, um Deus nos acuda, né, em São Paulo, cara. Você sabe que agora tá melhorando isso, cara? Por quê? Porque agora a quinta é a nova sexta, por causa do home office. É. Cara, eu sei porque eu saio daqui da Zona Leste e vou pro Morumbi todo dia e, cara, de quinta-feira é impossível ir de carro. Impossível. Impossível. É 2 horas. Sim. 2 horas. E de moto é rápido, mas você vê que até os corredores estão lotados. Sim. Né? E já zero paciência, zero amor pelo outro. Não funciona. Não. Em São Você Paulo. é paciente, cara, no trânsito? Cara, eu costumo dizer assim, cara, eu sou uma pessoa muito mais legal fora do trânsito do que no trânsito, cara. Porque eu tenho pouca paciência, porque as pessoas extrapolam o mínimo senso. Não vou nem falar bom senso, o mínimo senso. Assim, então, cara, eu saio com a mentalidade de caso eu estou bem, não vou me estressar, isso aqui não merece meu estresse. Cara, dá uma oportunidade, o cara quer ultrapassar 2 carros. O cara sai da sua traseira, ele passa você e um outro carro que entra na sua frente, cara. Porque ali acabou já o espaço que ele podia passar, é proibido ali na direita. Isso acaba comigo. Eu não sou um Você ser fica evoluído. pistolado, você fica Cara, eu não consegui evoluir ainda. Eu tenho 3 filhos, cara, já tenho 43 anos e um ser totalmente evoluído. Eu não consigo, cara. O trânsito é um lugar que me transforma. Eu fico muito chateado. Cara, você já falou muito da sua vida pessoal por aí, de como você caiu no Auto Super ou mais ou menos? Você acha que cabe falar aqui? Não, cabe falar, cara. Porque às vezes você fala, puta, mas eu não aguento mais perguntar. Não, de forma então, alguma. porque isso foi até uma dúvida quando eu te conheço. Eu falei, cara, como é que você conseguiu ter o emprego mais legal do mundo? O mais legal do mundo. Conta pra mim, porque eu também quero. Né? Por exemplo, só te dar esse desgraçado atrasou 4 horas pra vir aqui, porque o trabalho dele era estar pintando um carro. É, exato. Ele tava pintando. Eu falei, cara, eu quero esse trabalho. Cara, eu também. Eu quero e tenho, cara. Assim, eu sou uma pessoa extremamente grata pelo trabalho que eu tenho hoje. Bom, vamos lá, cara. Eu tenho 43 anos, nasci no meio de uma família maravilhosa, tenho pais juntos até hoje, então existe um conceito forte de instituição familiar. Então, cara, eu gosto muito disso, eu luto por isso. De novo, eu tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa. E meus irmãos gostavam de carro, principalmente meu irmão mais velho. Meu pai e meu irmão mais velho gostavam muito de carro. Então sempre foi uma referência o carro ali. E ainda na minha geração, a gente viu o carro como um critério de liberdade, né? Então a gente Sim, pra caramba. almejava. Porra, cara, assim que eu fizer 18 anos, eu vou tirar a carteira, vou tirar a carteira. Enfim, tirei Não, carteira. não existia Uber, existia só táxi. Táxi era caro e tinha lugares que não tinha nada. Exato, Se exato. você, por exemplo, preciso ir pro interior, preciso ir pra Campinas. Você não ia pagar na época uma fortuna. pra E não andar de tinha as táxi. locadoras, assim. Se tivesse, seria uma coisa muito mais de bairro, assim, não era esse acesso que você tem hoje, né? Hoje os acessos são muito mais fáceis.
Enfim, então daí, cara, sempre cresci nesse meio de gostar de carro e tudo mais. Morei fora durante um tempo do país. Voltei, mas, cara, eu sou economista, pós-graduado em finanças. Trabalhei em controladoria durante 14 anos. Tive um AVC com 31 anos de idade. Isso aí você me contou no AutoSuper que eu fiquei incrédulo, cara. Exato. Então, cara, você teve um AVC e, cara... Graças a Deus, Nossa, cara. mano. Graças a Zero Deus e sequela. graças a uma instituição que chama Luci Montoro, que é maravilhosa, maravilhosa, com pessoas e profissionais maravilhosos, que se não fossem as pessoas, eu não teria retornado ao que eu sou hoje, cara. Oh, desculpa, perdão. Melhorou? Eu não... Melhorou? Tudo Boa, certo? boa. Parabéns. Comecei a fazer isso ontem. Enfim. Então, cara, no Luci Montoro eu consegui ter... Tipo, fisioterapia das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, todos os dias de internação. Então, eu saí do hospital, fiquei lá 22 dias de UTI quase, porque eu não sabia se ia ou não ia, se dissolvesse o coágulo e fosse um pouquinho mais pra frente, podia entupir os vitais ali, então coração e pulmão. Aí já era, cara. Aí ia morrer, Nossa, cara. que Embora. show Embora que com você 31 anos de conseguiu, idade. né? Ainda Mas daí bem. consegui, pô, fui no Luci Montoro, cara. Everton, tenho diversos anjos que estavam ali comigo. Eu cheguei lá, obviamente, cadeira de rodas, sendo empurrado, sem nenhum movimento do lado esquerdo inteiro do corpo. Saí de lá andando de muleta e voltando, retornando os movimentos do braço esquerdo, né? Que é o mais difícil, são esses motores finos, assim. Então, dali, cara, eu já passei a ser grato pra vida, né? Eu era um cara muito voltado à grana, muito voltado à performance. Quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro a qualquer custo, tipo, trabalhar. Queria viver tudo, né? Tipo, ser o cara que mais trabalha, ter um baita de um corpo, ter grana, ter tudo. Mas assim, tipo uma fachadona, assim, mas por dentro eu tava ruindo. Sabe aquela pessoa infeliz, assim? Não gostava do meu trabalho, não gostava das pessoas com quem eu me relacionava, do Você meu trabalhava trabalho. com o quê? Controladoria, cara. Eu era um gestor financeiro de caixa. Controle de caixa. Literalmente um tesoureiro ali. Então, controlava o dinheiro dos outros, era uma pressão enorme de cima, de baixo, dos donos e tudo mais. E eu, cara, por incrível que pareça, não é prepotência, por favor, não entendam isso com arrogância. Eu era um cara que eu queria trabalhar direito, cara. E parece que quando você é um cara que realmente quer trabalhar direito dentro da sua uma corporação, você incomoda muita gente. Então, era difícil fazer toda essa gestão. Para mim, a minha cabeça, eu sempre estava infeliz, cara. Ganhava dinheiro, tinha o corpão que eu tinha um carrão, tinha todas essas coisas. Ao ver, assim, da galera de fora, eu estava bem. Estava numa carreira, né, rampante, estava tudo certo. Mas por dentro, eu estava ruindo, cara. Eu tava totalmente infeliz. Não gostava de ficar o dia inteiro numa mesa, vendo o dia inteiro passar, recebendo umas demandas que, para mim, não eram corretas ou não estava legal, não estava alinhado. Então, sempre que eu estou na AutoSuper, ou sempre que eu faço hoje as coisas que eu faço, eu sou uma pessoa extremamente grata porque eu não era feliz, velho. Eu sei exatamente o que é viver no corporativo, frustrado, ganhando dinheiro, sem reclamação de novo da grana, mas frustrado por não fazer uma coisa que você realmente Sim. gosta. Faltava o propósito naquilo que você está Sem fazendo. dúvida. E aí, beleza. Aí teve o AVC, tudo. E aí, como é que chegou no emprego mais legal do mundo? Como é que chegou no emprego mais legal do mundo? Bom, vamos lá. Eu tentei voltar para o mercado, porque até então eu não sabia o que fazer e eu precisava voltar a ter dinheiro, né? Porque foram mais de 3 anos quase de recuperação ali. Eu queimei muito do que eu ganhei, né? Então, com o que eu consegui guardar, eu queimei nesse processo de recuperação. Precisava voltar a trabalhar de qualquer jeito. Tentei fazer algumas coisas no meio caminho. Abri uma consultoria. Já era um vaso quebrado, então as grandes empresas já não me contratariam mais, eu já sabia disso. Eu tinha alguns amigos no mercado que já sabiam, cara, você não vai conseguir emprego que nem você Mas por tinha. quê? Porque você ficou desatualizado em 3 anos ou porque você estava Porque devagar? as empresas teriam medo de me contratar, que eu era um vaso quebrado, cara. Eu era um cara que eu ruí. Mas você está falando o seguinte, você poderia colapsar e dar um problema trabalhista para uma empresa? Exato, Ah, exato. cara, olha, é a realidade, assim, eu vou te falar, cara. É a Não grande adianta verdade. romantizar. Olha o relato do cara aqui. É foda, não é? Você se sentiu protegidão pelos direitos ou você se sentiu ameaçado? Ao contrário, você se sentiu ameaçado, óbvio, cara. totalmente. Eu não vou falar o nome da instituição, nada, mas assim, existem instituições que estão aqui para relocação de bons profissionais, de profissionais, enfim. E eu fui falar com esse meu amigo e ele falou, Lucas, desculpa, você é um vaso quebrado, cara. Literalmente, eu tenho liberdade de dizer que você é um vaso quebrado. Então, recolocação agora, muito difícil. Ou você vai começar algum negócio, vai mostrar para o mercado que você consegue aguentar de novo as pressões, porque eu tive um AVC trabalhando, não dentro da empresa. Estava fazendo um fechamento, fui para a academia. Estava ativo, estava 100%. Um dia eu estava fazendo um fechamento mensal ali da empresa, no outro dia eu estava numa cama de UTI no hospital. Então, assim, e eu ainda muito ansioso, tentei retornar antes do tempo para a empresa, que a minha empresa segurou, ficou lá pagando tudo certinho e tudo mais. E eu falei, cara, a empresa vai me mandar embora assim que ela puder. Porque, cara, eu estou sendo um custo para a empresa aqui. Eu preciso voltar para trabalhar urgente. Então, eu antecipei meu prazo. Eu fui de muleta trabalhar. Faltou maturidade minha. Foi constrangedor para a empresa também me receber daquela forma, né? Eu era um cara 100% ativo, aquele cara, vamos lá, vamos acontecer, vamos fazer as coisas.
e chegar lá para um cara meio debilitado, tudo mais. Mas o mais importante que eu queria demonstrar para as pessoas é eu quero estar aqui, quero Deixa eu te trabalhar. perguntar uma coisa. Você teve algum problema de fala? Não, mas a minha face e a cara ficou meio paralisada, assim, o canto esquerdo, assim. Mas você falava normal. Falava Então, normal, mas esse lado mexia menos. E se eu ficava muito cansado, daí mexia menos ainda. Ah, entendi. Então é isso. E se eu ficava muito cansado, que ficava, né? Meu maior estresse acontecendo, um monte de coisa, a minha perna esquerda começava já a rastejar um pouco. Então demonstrar. O lado esquerdo é o fusível, assim, que começa meio que queimar, começa a queimar e queima, e daí fica ruim. Entendi. Beleza. Recolocação não vai dar Não jeito, vai dar. você vai ter que se virar. Vou ter que virar. Daí eu era um cara que passou de basicamente coordenador sênior ali para vendedor de açaí no posto. Então, cara, eu sempre meus amigos se encontravam no posto. Eu precisava de uma renda, cara, não tava mais funcionando as coisas. Eu comecei a comprar açaí, ia para minha casa, batia açaí, botava num freezer grande que eu comprei, ia vender açaí para os meus amigos nos postos de gasolina, que eu sabia que eles se encontravam. Não acredito, cara. É, velho. Então é isso, não tem que fazer. Trabalho, tem que fazer. Trabalho. Nossa, cara. Daí vendia açaí, cara, e vendia bem, vendia caro um açaí. E, cara, foi isso, começou a melhorar, começou a vender bastante. Tinha bastante evento de carro naquela época, acho que até mais do que... Não, igual. Tinha bastante evento de carro também. É isso, uma coisa que eu queria te falar. E eu ia vender açaí nos eventos. Então é isso, cara. E assim, eu não tinha vergonha nenhuma, cara. É trabalho. E como... Vamos lá, entrega, meu. Entrega a chave do ouro. Como? Você contou puta drama, verdade. tá. E como ficou legal? Tua vida ficou legal como? Daí vendendo açaí, eu encontrei um dos amigos nesse posto, cara. A gente trabalhava junto com o Flávio Augusto numa startup que chamava Morareua. Não era do Flávio Augusto, era do Roberto Spigo, que hoje tá bombando, cara. Tá brasileiro que lá atrás viu que existia espaço para mandar brasileiros com grana para os Estados Unidos com visto e tudo certinho. Então vendia-se muito EB5 associado a um investimento no Orlando City, que era do Flávio Augusto, sim, lá em Orlando. Que ano era isso? 2014, 15? Ah, nossa, foi a época que todo mundo resolveu ir para Miami. Sim, e foi. Muita gente com grana foi para lá. Muita gente com grana investiu no Orlando City lá para ter uma cota e daí você já tinha direito ao EB5 lá, que você e sua esposa ganhavam o green card. Enfim, daí eu trabalhei nessa startup junto com esse meu amigo que eu chamei lá. E daí lá, cara, eu comecei a mostrar que tinha um site que eu tinha criado no Facebook que chamava AutoSuper, que era para divulgar para poucos amigos que eu tinha, pouquíssimos. Eu sempre, cara, sou economista e pós-graduado em finanças. Eu sou um cara muito mais introspectivo. Ficava muito mais na minha. Eu nem sabia que eu tinha um tino comercial. Eu fui descobrir que eu tinha um tino comercial depois que eu comecei a ficar com açaí e depois a exposição em mídia, né, cara? Mas assim, eu era um cara muito na minha, cara. Caramba, então a AutoSuper era uma parada de Facebook tua? Minha, que eu dividia vídeos de detalhamento. Eu queria que a AutoSuper fosse uma marca de produtos automotivos de limpeza. Essa era a ideia. Daí no começo eu até cheguei a embalar. Tipo, pegar dos outros, misturar as coisas lá, embalar e botar um rótulo de AutoSuper e vender também. Era isso. Mas daí a gente, cara, começou a fazer alguns programas, começou a entrar na mídia, a gente entrou num momento no YouTube onde a plataforma estava se profissionalizando, né? Então ainda era um ambiente meio, não vou falar hostil, mas era um ambiente muito mais, com uma liberdade muito grande e você sabe muito bem, se você não tiver algum tipo de gestão em cima da liberdade, fica um ambiente meio... Caótico, meio horroroso. Caótico, sim. assim, exato. Sem muitas leis e tudo mais, né? Muitas regras, não vou falar leis, mas sem muitas regras. Eu sou a favor de coisa certa, coisa regras. Então, assim, a gente foi um dos primeiros canais, o primeiro canal automotivo a ser family friendly. Então, não tinha conteúdo político, não tinha conteúdo religioso, não tinha... Palavrão, não tinha nada dessas coisas. Então, o próprio Google, a própria plataforma, começava a empurrar bastante a gente, né? E assim, era um negócio meio incipiente, era uma meio que terra de ninguém ainda. Tinham poucos canais automotivos fazendo o que a gente fazia. Daí a gente começou a trazer a questão do vlog. Tem um vlogger ainda americano, chama Casey Neistat, que ele é um cara que mora em Manhattan, e ele fazia um vlog diário da vida dele. Só que ele já era produtor e era diretor de imagem, então os vídeos dele eram de 7, 8 minutos, muito bem produzidos. E contava como é que era o dia dele. Então a gente adaptou isso para a realidade brasileira do cara que gosta de carro. Então como é que é acordar e gostar de carro? Pô, aqui é muito mais difícil. Você gostar de carro aqui é caríssimo, né? Então era tudo muito caro. Mas a gente foi, cara. E daí a gente tentou trazer um pouco do corporativo que eu tinha para uma mesa de um ambiente que ainda era pouco explorado, que era o YouTube. Animal, cara. Animal. Aí foi. E cara, quando você me chamou para ir na AutoSuper, eu cheguei lá, era uma oficina mecânica. Era uma oficina mecânica. Como é que chegou na oficina, velho? Porque assim, é da hora pra caramba você trabalha com comunicação, mas mais do que isso, você faz as paradas. Isso é muito louco, cara. É muito Quando legal. eu era criança, cara, assim, qual era a minha brincadeira? Eu brincava que eu tinha uma oficina de preparação de carro. Animal. Que era, tipo, Animal. Eu lembro que tinha... Dá até pra procurar no Google e pôr a imagem aqui.
Um dos presentes que eu ia ganhar de aniversário, eu pedi pro meu pai um carrinho, que era um carrinho que ele vinha com... A caixa era uma oficina. Era um Caterham Super 7, é assim que chama? É isso aí, Caterham Super 7. Caterham Super 7? Era um Caterham Super 7 verde. Sim, com as rodinhas expostas, né? Com as rodinhas, exato. Oh, esse aí mesmo. Exato. E aí vinha a caixa do bagulho, era uma oficina. Legal. Cara, eu queria muito aquilo. Aí eu peguei, eu comprei, eu pedi meu pai me deu de aniversário. Aí eu tirei o carrinho e eu coloquei aquilo ali e com isopor e tal, peguei várias outras rodinhas e ampliei aquilo, fiz uma super oficina. O meu sonho de infância era ter o teu emprego, cara. Porra, meu. Cara, agora eu sou cancelado na internet, cara. Eu também. Isso basta estar exposto e basta Como é que chegou opinião, na cara. parada do... Como é que você materializou, tipo... Então, a gente começou a ver, né? Com aquele negócio, assim, era muito forte. Era um nicho. A gente estava dentro de um nicho e falando uma linguagem muito direta. Então, existe muito forte ainda no YouTube. Tem as duas plataformas principais, 3 hoje em dia, vai. Tem o YouTube, tem o Instagram e tem o TikTok. O YouTube, cara, você consegue converter muita venda porque o cara está te consumindo muito mais tempo do que o cara te consome no Instagram, por exemplo. Sim. Então, você faz um Reels, cara, de 59 segundos, aquelas regras, 59 segundos, tem que impactar nos primeiros 3 segundos, tudo mais. É muito pouco tempo para você efetivar, de fato, uma conversão de venda ali. Já o YouTube, pô, hoje meus vídeos batem de watch time médio 19, 23 minutos. Então, cara, eu tenho a atenção de uma pessoa por 23 minutos. É 23 minutos de venda em cima do cara? Não, óbvio que não. Tem conteúdo, tem muita coisa legal e é de coração, então existe conexão. E nesse meio tempo a gente faz algumas propagandas, algumas inserções ali comerciais, que é o que mantém o negócio vivo. Naquela época, a própria plataforma remunerava melhor. Sim. Remunerava melhor os criadores. Hoje não remunera tanto. Por quê? Porque, cara, a própria plataforma ela tem dificuldade, às vezes, de fazer aquisição de clientes, né? O pessoal que patrocina a plataforma, para ela sustentar a operação dela e passar uma parte disso para os criadores. Além do que, as próprias marcas hoje entendem e vão direto nos criadores. Mas deixa eu chegar na sua pergunta de como eu materializei isso. A gente fazia conteúdo e a gente via que nos parceiros que a gente ia filmar, existia uma crescente demanda, assim, muito louca. E assim, onde a gente ia gravar, a gente estava lá gravando e de repente, cara, surgiu um amigo, outro amigo, amigos que vieram do canal. E daí a gente perguntava, pô, e aí, cara, você tá sentindo o movimento? Ah, é difícil medir e tal. Assim, era raríssimas pessoas que foram falar assim, cara, obrigado, velho. Você mudou o meu negócio. Você mudou, cara, você mudou. Eu vi empresa de preparação que era uma portinha de 2 portas e por um galpão de vários 1000 metros quadrados. Você falou, porra, meu holofote tá transformando Então, caras, exato, mano. era um sol. Era um grande raio de sol, assim. E, de novo, por favor, não entendo isso como prepotência. Eu tô falando desse lado de cá, como é que era trabalhar com a parte... Como é que é trabalhar com a parte de mídia. E ainda é hoje em dia. Não é à toa que os influenciadores hoje já mordem uma fatia muito grande de orçamento de mídia de grandes empresas. Mas é um holofote. Então, um holofote de sol, onde você mira, floresce, né? Então, se você mirar coisa boa, floresce coisa boa. Se você mirar coisa ruim, floresce coisa ruim. É isso, basicamente isso. Então, a gente viu os nossos parceiros florescendo muitas coisas legais. Daí a gente falou, pô, cara, a gente precisa trazer isso para um pouco de casa. Se naquele momento a gente tivesse tido alguém de televisão com experiência, que na televisão acontecia a mesma coisa. Sim. O YouTube nada mais é do que uma televisão, cara, mais pulverizada, mais abrangente. Mas se tivesse um cara de televisão naquela época que falasse, cara, trabalhe em bons contratos de parceria e trabalhe e tal. Hoje eu estaria numa condição, cara, que eu estaria vindo de helicóptero para cá. Porque a gente lançou muitas marcas, a gente lançou muitas coisas, lançou muitas tendências. De novo, não porque a gente seja melhor, nada disso, porque a gente chegou em um momento muito bom da plataforma. Sim. Então a gente conseguiu abocanhar vários pedaços, várias oportunidades de serem os basicamente pioneiros naquilo, né? Então foi muito legal. Só que não aconteceu. A verdade não foi essa. A verdade foi que a gente viu diversos parceiros progredindo e avançando e tudo mais. Mérito deles, obviamente. A gente era só uma vitrine, mas a gente queria fazer com que essa vitrine florescesse algo interno. Então a gente foi lá, a gente não tinha conhecimento somos entusiastas, né? A gente não sou nenhum jornalista, não sou nenhum mecânico especializado, entusiasta. Eu gosto de carro, cara, eu sei tudo de um motor de um carro, sei bastante coisa sobre o mercado, mas eu sou entusiasta e continuo sendo entusiasta. Assim, são os melhores, cara. Porque você vai ter a cabeça de um CEO. Você não vai ter a cabeça finca. Por exemplo, se você é um mecânico, às vezes toda a tua habilidade e teu foco tá numa coisa específica de mecânica e não na imaginação de negócio como um todo. Então você ser um generalista, que se chama isso, e não um especialista, faz com que você tenha a habilidade da cola mágica. Você vai colar a exposição com o técnico ali. Com o técnico, com o cara que vai ficar tanto tempo te assistindo, com o feeling de falar, mano, não fala palavrão que é pro cara assistir isso aqui com o filho. Porra, isso aí é que dá o molho do negócio. Sem dúvida.
Mas assim, eu tô aprendendo ainda hoje. Tem 10 anos que eu tô exposto a isso, eu tô aprendendo muito. E agora eu acabei de vir de uma das maiores lições de tudo isso, que ainda é um laço de confiança. Depois eu entro nesse assunto, né? Porque, enfim, cara, esse mundo inteiro maravilhoso que foi construído, o material desse mundo inteiro ruiu. E ruiu por completo, desmoronou. Eu já vou falar isso, eu já te conto essa parte. Mas então, daí eu falei, cara, a gente precisa de uma oficina mecânica. Por quê? Porque muitas das pessoas que nos assistem gostariam de levar os carros deles para uma auto super, para uma oficina auto super. Algo que realmente se conecte com eles, né? Então a gente foi lá, um dos caras que trabalhou pra gente, que a gente achava que era um cara legal pra caramba, a gente fez a oportunidade pra ele, ele saiu de um negocinho pequenininho, ele era sócio do negócio, falou, cara, você é dono disso aqui, você é dono. Quanto você tem hoje? Quanto você retira hoje? Ah, você tira 15 pau? Beleza, então é o seguinte, ó, seu salário hoje é 15 pau, se você não conseguir render 15 mil reais na oficina no começo agora, a gente inteira pra você ter o que você tirava, e daí o que vier a mais, a gente reparte aqui entre a sociedade, beleza? Então, ok, fechou. Cara, ele foi, ficou 6, 7 meses e tal. A gente não conseguia dar atenção pro negócio, porque eram locais distintos, separados. Mas o negócio rendeu, deu tudo certo, tudo mais. Tanto é que depois ele falou, cara, beleza, não dá, cara, não tá legal pra mim. Ele saiu e abriu uma outra oficina pra ele gigantesca. Então o cara saiu de uma portinha de novo. Não tô falando que ele não tenha mérito. Tem mérito. Sim. A gente que não teve Eu entendo. Vocês a palavra não é malícia, mas vocês não tiveram o corporativismo também não é a palavra. Mas isso é um problema do Brasil, tá? Isso é um problema do brasileiro. A gente tem tanto uma desconfiança um com o outro que quando chega um que confia, você é feito de trouxa. Não tô falando que ele te fez de trouxa, mas é foda, é foda. Mas enfim, cara. Daí o cara foi lá, saiu e abriu uma oficina grandona, pô, com uma carteira de clientes que talvez ele não tivesse. Uma carteira de clientes maior. Beleza. Aí a gente fala que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A gente foi lá, a gente pegou uma outra pessoa que trabalhava já com essa pessoa e falou, cara, agora você vai ser o nosso sócio aqui. Você vai entrar como funcionário, mas você vai entrar... cara, você trabalha, mostra trabalho que você vai ser nosso sócio. Beleza? Mas, ó, isso aqui é seu. Cara, você faz a gestão dos carros, você faz a gestão das ferramentas, faz a gestão de compras e tudo mais. Beleza? Beleza. Foi lá, fez tudo mais, cara. Mesma coisa, não acredito. 1 ano, cara. 1 ano. O cara fez a mesma coisa, saiu fora e abriu uma maior pra ele. Mas, cara, beleza. A vida é maravilhosa, velho. Você pode ter certeza, cara. O que você faz é que você paga. E não é assim, não é textinho, pronto, não é ameaça nem nada, cara. A vida vai te apresentar diversas formas diferentes de uma mesma lição que você não tenha passado. Essa pessoa saiu, montou um outro negócio com um outro sócio e o outro sócio deu na perna dele depois de um tempinho, então nada mudou. Mas, enfim, levou toda a equipe. Não só levou a carteira de clientes mais uma vez, mais uma carteira de clientes, mas como levou toda a equipe. A gente falou, cara, esquece. Esse negócio de oficina não é pra gente e tal. Quando vier uma proposta legal, a gente faz, mas tem que ser tudo no mesmo lugar, porque eu quero estar olhando, né? Eu quero ver isso aqui. Daí veio uma oportunidade para fazer sociedade de novo, com uma oficina que já era existente, para a gente mudar o nome dessa oficina, colocar o nome de Auto Super. E, cara, não deu certo, bicho. Não deu certo. Eram 4 sócios igualitários. E, cara, já não estava um clima legal em relação ao meu negócio. Não vou nem culpar só a oficina. O nosso negócio já não estava legal, já não estava batendo mais, não tinha mais sinergia entre os sócios. O negócio já não estava acontecendo. E eu acredito muito em transparência. Quando você está gravando com essa câmera aqui, assim, pode parecer um filtro de lente, pode passar por um fio, pode passar por um microfone, depois vai chegar na sua tela e na sua caixinha de som aí do seu celular ou da sua televisão. Passa muito mais do que só a imagem e som. Eu acredito muito nisso. Então, por isso quando eu falo, quando você trabalha com, sua palavra, com tesão, cara, com vontade e tudo mais, e você acredita naquilo, passa uma energia gigantesca para o outro lado. E essa energia em mim já estava minada. Desgastada. Já estava completamente quase morta, assim, quase morta. E daí, no final do ano, eu acabei descobrindo uma série de coisas que aí, de fato, mataram essa energia que eu tinha para aquele negócio. Não mataram nunca e nunca vão matar o amor que eu tenho. O entusiasmo, nunca. pela operação. Entendi. E assim, cara, eu já me reinventei, Deus já me deu uma oportunidade de me reinventar e tô me reinventando de novo agora, nesse exato momento. É mesmo? É. Então, para onde você vai? Onde o emprego mais legal do mundo vai te levar agora? O emprego mais legal do mundo tá me levando pro meu canal pessoal, chama Lucas Fontana. E eu adaptei o meu canal. O meu canal começou na pandemia. Então, a Auto Super tinha diversos vídeos já programados, a gente conseguiu se programar lá. Então, durante a pandemia, ficaram meses com vídeos já gravados. Daí, eu tava, cara, eu tenho um apartamento, mas eu fui morar na casa da minha mãe, porque era num sítio, o cara era aberto, era um ambiente muito mais gostoso do que ficar dentro do apartamento. E lá tinha uma garagem. Durante a pandemia, eu abri o meu canal pessoal e comecei a mexer no carro da minha então namorada, hoje atual esposa.
E a gente mexeu lá, pô, e o canal foi super bem e tal, tudo mais. Passou um pouco do período da pandemia, eu parei de falar de carro no meu canal pessoal porque estava começando a incomodar o canal principal. E eu não ia matar minha galinha dos ovos de ouro, que é o meu canal pessoal. Meu interesse maior era na Auto Super. Claro. Então, parei de falar de carro, para não ficar dando conflito. Porque os próprios patrocinadores estavam falando, cara, o que eu preciso fazer para estar presente também no seu canal? Falei, não, tá errado, muda-se para lá. Daí eu comecei a falar só de família, que é um negócio muito legal, que eu gosto. O que é família? E você cara? tá vivendo, você tá vivendo. Eu tô vivendo, cara. Então era isso. Então eu mostrava como é que era, cara. Pô, mostrei o nascimento dos meus 2 filhos, foi muito legal. Eu criei um acervo, assim, pra assistir daqui a 15, 20 anos com meus filhos, maravilhoso lá. E agora aqui o canal principal tá na justiça, enfim, cara, nem quero entrar nesse assunto aqui. Tá lá, eu tô sem acesso ao canal principal, ao YouTube do canal principal. Eu trouxe parte desse conteúdo pro meu canal particular. Então, meu canal particular agora volta só a falar de carro. Só a falar de carro. E já tá indo super bem, já tem as marcas entrando e tudo mais. E é uma questão de tempo até que eu volte. Mas o nome é Lucas Fontana. O nome é Lucas Fontana. Mas, cara, eu vi um story seu ontem ou anteontem. Sabe, porque Auto Super, isso e aquilo. Ah, sim. Então, porque boa parte dos patrocinadores de Auto Super saíram porque, cara, eu entendo, não querem estar no meio de um conflito. E uma das marcas ficou. Uma das principais marcas ficou. E ainda bem. Porque essa marca está me permitindo honrar todos os compromissos financeiros que a empresa deixou. Todos não, mas pelo menos os principais, principalmente a parte de rescisão dos funcionários. Então, hoje eu pago e honro todas as Você que falar o nome aí, já agradece a marca, então, velho. Não, é a Pneu Store. É a Pneu Store. Onde você deve Legal. comprar o seu pneu, velho. É o maior mix de pneu da América Latina. Da hora, inclusive. E usa o cupom Auto Super, por favor, tudo minúsculo. Então, assim, é isso, cara. A marca é minha, a Auto Super, a marca é minha, mas eu não posso parar de produzir, eu não posso parar de criar conteúdo e falar, cara, a marca é minha, tá tudo certo, eu tenho minha consciência tranquila. Quiser, já era, vou esperar um tempinho aqui, daqui a pouco eu volto a produzir no canal. Não, não é isso, cara. Tá na justiça, tem muita coisa, foi pro criminal. Enfim, cara, uma salada completa. Mas eu tenho bastante fé em Deus que vai estar tudo certo. Enquanto eu não volto na Auto Super, eu tô tocando o meu aqui e tá indo de vez em pouco, legal. graças a Deus. E aí, você tá falando uma questão mais mercadológica, que houve uma destruição do quê? De que demanda, de que nicho que você achou que houve uma destruição? Você fala, depois eu te falo disso. Qual? Pera aí. Aí era uma questão mais mercadológica, não era uma questão da tua vida. Você falou, puta, aconteceu um negócio no mercado, tal. Não sei se era de evento que você tava falando. Não. Nossa, eu já me perdi, então. Eu botei uma linha que o cara tem TDAH. É que hoje, qualquer coisa que você dá uma furada, cara, eu tenho TDAH. Desculpa, pessoal, eu tenho TDAH aqui, me perdoa. Mas não é. Mas o jeito mais fácil de você fugir de uma responsabilidade, cara, perdão, cara, fui diagnosticado ontem com TDAH aqui, eu não vou poder falar com vocês sobre isso. Cara, eu não lembro, eu realmente falei, mas eu não lembro. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Cara, não sei se foi uma coisa pessoal minha ou se foi uma coisa que é conjunta. Porque assim, quando eu era criança, eu amava carro e todos, era unânime, todo mundo gostava de carro. Sim, tipo assim, muito. Cara, meu amigo levava 4 rodas na escola, a gente ficava lendo no intervalo. Tipo, mano, vamos ler 4 rodas. Salão automóvel era, cara, era um... Eu lembro até hoje, a gente pedia de aniversário, tipo, motinho de... Lembro o preço, era R$ 9,90. As motinhas, puta, uma motinha. E eu que, puta, e o carrinho de controle remoto, que era uma fortuna? Hã? Os carrinhos de controle remoto, que era uma fortuna. Não, tinham 2, tinha o Colossus e tinha um outro que era esqueci o nome. Não é aquele Revo, não sei das quantas, né? Que agora é Revo. Eu acho que eu sou um pouco mais velho do que você. O Colossus, acho que o Colossus eu era muito criança. Então é essa. Mas mas o carrinho de controle remoto também não tinha. Sonhos inalcançáveis. Colossus, Mobilete, Walk Machine, cara, mini moto. Eu morava num bairro onde eu não deveria morar, né? Porque eu não tinha dinheiro para morar onde eu morava, de casa de aluguel. E o meu vizinho tinha tudo isso, cara. E era aquele vizinho que passava e esfregava na minha cara e nunca me emprestou nada. Não que eu tenha trauma com isso, não que eu desejo o mal dele até hoje, mas, cara, eu vi tudo isso e nunca tive a oportunidade. Sabe o que eu lembro? Você vai lembrar também, o Anderson vai lembrar. Quando a gente era criança, tinha no Shopping Center Norte uns buguinhos. Sim. E eu lembro o preço de novo. Isso, 1996, eu tinha 10 anos, meu pai me levava lá. Era R$10, 6 voltas. Sim. Cara, por que eram 6 voltas, né? Tipo, não eram 5, não era 6. O que o cara falou de ser? Aí meu pai falava assim, vai devagarzinho e abre bem as curvas pra você aproveitar bem a volta. Boa. Beleza. Imagina, eu entrava lá, queria passar todo mundo, exatamente. Tomava bronca. Aí acabava em 1 minuto. Meu pai falou, mano... Por quê? Por que você quer fazer isso, né? Enfim. Assim que é legal, cara. Bom que continua tudo bem acessível, né, cara? Hoje eu queria dar um carrinho desses elétricos pro meu moleque, assim, cara. Tipo, no shopping, custa R$5 mil, velho. Pelo amor. Um desses carrinhos que imita bugzinho, assim. Aí você vai pro Paraguai pra no porta-malas do teu carro e traz, você vai condenar o cara também? Não, R$5 mil, velho. Não dá, enfim. Mas enfim, o que eu ia te falar? Existe um entusiasmo generalizado em relação a carro. Sem dúvida.
E eu lembro que, por exemplo, tinha salão do automóvel. Cara, um evento. Não, você vai, claro, todo mundo vai. Fila, mas imagina, gigante, salão perrengue. do automóvel, Exato. você tem que ir. Sim. Imagina, eu ia, Sim. cara. Eu lembro, cara, e eu gostava, eu nunca gostei muito de coisas muito inacessíveis. Então, eu lembro que, tipo assim, eu tenho fotos disso, tipo, o projeto da Nova Paraty. Porra, Animal. que da hora, Nova Legal. Paraty. E eles faziam um mini tuning, assim, Sim. deixavam a Paraty um pouquinho mais Lembra o alta. Gol? A gente queria um Gol GTI há muito tempo, não saía Gol GTI, daí teve o Gol GTS, cara, que lembra que foi meu Cara, animal, assim, eu era maravilhoso. criança. O GTS, se não me engano, ele tinha uma cor que era um vinho. O GTS saía vinho e depois veio o GTI, que já era o Sim, 93, sim. que já era injeção hidráulica, que ele vinha azul com prata. Isso Puta, mesmo. O vizinho da minha avó tinha um. Nossa. Eu juro, eu ficava no portão assim, ó. Igual um besta, Hoje olhando. em dia seria equivalente a uma nave espacial, um carro dele naquela época, né? Que era assim, que foi a origem da roda orbital. É isso aí. Foi a origem. Exatamente Foi no isso. Gol Exatamente. GTI. Não foi nem o GTS, que o GTS era a gotinha. E sabe o que me incomodava na gotinha? Porque a gotinha de um lado ela ficava de um jeito e era a mesma roda do outro. no Então, outro, que hoje Ela os carros girava de ao super contrário, performance já tem a roda do lado esquerdo, Exato. a roda do lado Exato. direito. Não, essas daí era a mesma roda. Isso me incomodava demais. Então eu gostava do orbital, que tinha uma simetria, mas era menor. Mas aí o que acontece? O que eu senti, cara? E, de novo, eu não sei se é uma coisa pessoal minha ou se isso realmente aconteceu com o mundo. O entusiasmo para carro, ele simplesmente acabou, cara. Eu não sei se as pessoas hoje associam carro ou a coisa de muito luxo, que é corrida, que você vai pro autódromo. Que antes também, a real é o seguinte, anos 90 ninguém respeitava lei nenhuma. Nenhum. Ninguém usava cinto, você Não. dava cavalo de pau na radial leste, Tranquilo. você entrava na contramão, racha, Faria Lima, a tudo dar quanto com é pau. pau. Ou uma coisa uma coisa pior ainda, que é uma coisa de funkeiro. Então, Você é um funkeiro que tem um Camaro sem escapamento. Ah, entendi, entendeu? Eu não sei se é impressão eu, minha, cara. é que a gente também tá ficando mais velho, né? Talvez seja isso acho também. eu acho que a molecada ainda tem um desejo. Eu não acho que seja igual a gente. Porque, de novo, a gente tinha menos acesso a menos coisas. Sim. Hoje, essa mesma molecada tem muito mais acesso a muito mais coisas. Então, Cara, acho eu lembro que acho às vezes, quando eu passava a chamada que ia ter alguma coisa de rally na TV, e era cedo. Tipo, eu falava pra minha mãe, me acorda cedo que eu preciso assistir aquilo que vai passar de rally, cara. Exato. Não. Assim, de novo, a gente nunca, nem gostava de acordar. Primeiro, a gente nunca gostou de acordar cedo. odeio Ninguém. acordar cedo até hoje. E daí. Mas não tem que fazer, velho. Porque quando tiver com 19 filhos, você vai ver que é bom acordar a qualquer momento. Mas enfim, não é bom acordar a qualquer momento. Mas enfim, Cara, a gente nunca gostou dos programas, por exemplo, da Rede Globo de televisão para carro. Sempre foi um negócio meio sem sal, meio insosso, assim e tal. Mas era o que tinha. Então a gente acordava cedo mesmo para ver um programa que a gente não sabia. Aí vieram as TVs, né, de canal fechado. Pô, overhauling, um monte de coisa assim legal. Aí esses você fazia questão de ver. Mas tudo isso mais. aí já era bem mais. Mas muito, Isso aí muito já era pra frente. 2000 e pouco. Não, muito pra frente, muito pra frente. Então, assim, hoje você tem diversos canais do YouTube. Então, eu acho que existe, sim, acho que existe um amor ainda. Não mais com aquele olhar que existia lá atrás. Não é mais uma questão de liberdade, é uma questão até de, sei lá, cara, de personalidade. Então, você colocar uma personalidade sua num carro ali, que é outra coisa que eu acho que vai morrer, né? As montadoras estão cada vez fazendo mais produtos iguais, assim. Isso é o objetivo, né, cara? Os designs estão ficando cada vez mais iguais. Exato. Que aí é que tá, né, cara? É que eu, pessoalmente, eu gosto desse design. Eu gosto de coisa minimalista, eu não gosto de coisa extravagante. Eu também. E eu acho lindo. Por exemplo, pra mim, o design de um Audi A3 2013. Aquele design, pra mim, é perfeito. Farol quadradinho, Bonitinho. Puta, Sim, isso. É isso. Né? Tipo, achou o mínimo denominador comum comercial para aquilo. Né? Mas o fato é o seguinte, cara, o que eu acho que pode estar acontecendo também. Cara, eu lembro que quando eu era criança, eu ficava contando as horas para fazer 18 anos. Sim, sem dúvida. Hoje, mano, a galera nem tira a carta. Não. Tipo, eu tenho um monte de... Os moleques lá do MBL, lá, os caras, 20 anos, 21... Esse tem cara? Não, nem tenho. Mas também, cara, Caraca, um lance vai de, cara, morar com os pais ainda também. E aí, você acha que não tem uma correlação? Você acha que as coisas não estão tão mais... Eu não sei se estão mais difíceis. Eu já bati um papo desse com meu pai. A gente não conseguiu chegar numa ideia assim. Será que as coisas estão mais difíceis hoje para você conquistar? Não, é que assim, existe um problema especificamente no setor imobiliário, tá? Porque isso é no mundo, isso não é no Brasil. As casas, o preço do metro quadrado, ele cresceu muito em relação à renda das pessoas, o que é normal. Porque, vamos lá, vamos supor São Paulo há 40 anos atrás. É óbvio que você tinha muito menos coisa do que você tem hoje. Então, quando você compra um metro quadrado perto de uma metrópole, você, na verdade, está comprando um acesso
a coisas que hoje existem. Então, é normal, por exemplo, e isso vai gerando uma série de frustrações, porque, por exemplo, quando eu era criança, o meu pai, quando ele tinha a minha idade, eu tenho 38 anos, quando meu pai tinha 38 anos, meu pai já tinha 3 filhos, meu pai morava numa casa própria que era um sobrado, não era grande, mas era um sobrado, que dava para criar 3 filhos, Sim. e tinha o carro dele e beleza. Eu, hoje, com 38 anos, eu não teria condições de construir um sobrado, Sim. ter 3 filhos, ter um carro para mim, um carro para mim, não dá. É difícil. Né? Sim, então, sim. eu acho que o acesso a bens de consumo tipo eletrodomésticos, eles estão cada vez mais fáceis, as pessoas têm cada vez mais, só que especificamente o setor imobiliário, o metro quadrado, está gerando uma sensação de frustração nas pessoas. Sim, ainda mais também com um dinheiro tão caro, né? Com juros tão crescentes e tudo mais. Então, aí a desvalorização do dinheiro, que é ainda outro problema, que aí não é nem mundial, aí é problema do Brasil mesmo. Sim. Né? O real nunca, acho que não, nunca, mas assim, nos últimos 30 anos, o real nunca esteve tão desvalorizado perante as outras moedas. 2024 desvalorizou 22% frente ao dólar. 22%, cara. Cara, que isso? 22%, quase um quarto. Que isso, É bizarro, é surreal. Que é isso? É surreal. Oh, não, é inacreditável, cara, inacreditável. Mas enfim, aí você estava falando, né, das pessoas morarem com os pais. Existe uma outra coisa também, cara, que eu tô viajando aqui, você tá trazendo os assuntos, eu tô viajando, vamos ficar um brainstorm aqui. Antigamente, para você se relacionar com uma mulher, o que você tinha que fazer? Você tinha que sair de casa. Você tinha que sair de casa, cara. Você não conhecia a menina na internet, não existia internet. Você só conectava depois da meia-noite. Se conectasse, você tinha um Instagram que, tipo, o Instagram, desculpa, você tinha um ICQ que não era uma rede social. Não. Era quase um telefone, era um aplicativo de SMS que você trocava som com quem você já conhecia. Sim. Então você saía de casa. Sim. Hoje as pessoas não saem de casa, velho. O cara, ele joga jogo o dia inteiro, ele fica no computador se masturbando o dia inteiro através de pornografia virtual. Surreal. Quando ele vai tentar alguma coisa, ele entra em aplicativo de relacionamento, e quando ele vai sair, ele sai de Uber já para algum lugar. Então, mudou muito, né? O ritual sair de casa, por exemplo, é que isso também é uma coisa que eu nunca fiz, tá? Mas assim, você parar um dia para lavar teu carro. Eu nunca fazia isso, tá? Mas assim, eu achava uma perda de tempo, porque logo depois ia... Mas era um ritual, cara. Sim. Quando eu era criança, eu lembro que, mano... É uma coisa que eu busco até. Eu quero ter uma casa, eu quero sair do apartamento para uma casa para eu ter... Porque assim, não é questão de lavar o carro, é questão de eu ter o meu momento comigo mesmo. Enquanto eu vou lavar o carro lá, minha cabeça está em outros lugares. Assim, eu tô vendo, obviamente, o que eu tô fazendo, mas, cara, eu tô dando uma desopilada gigantesca de diversas responsabilidades que eu tenho no meu cotidiano. Então, para mim, isso é o lance de lavar o carro. Tanto é uma coisa que eu busco. Todos os produtinhos, né? Pô, a gente sabe, nosso chuveiro lá, você tem um shampoo. Hoje eu tenho vários shampoos que eu uso todos da minha mulher, que é no mesmo box ali. Então, cara, eu tenho maravilhoso. Tenho shampoo, tenho condicionador, tem uns negócios mó cheiroso lá. É bom, cara, usa. Esfoliante. É bom, esfoliante. Hidratante de damasco. Espetacular. Vai você deixar o seu trinho, o seu negócio cortador de unha ali em cima e cair no pé dela pra você ver. Mas enfim, cara. Relacionamento é maravilhoso. Um desabafo, como é que é? Conjugal aqui. Vem aqui, cara. Vem pro casamento, que é legal. A piscina tá morninha. Chega aí. Tô brincando, amor, te amo. É legal, cara. Mas é um desafio, né? Tudo é um desafio. Mas, enfim, cara, eu não sei. Então, eu busco isso. Hoje eu quero isso. Eu quero muito uma casa pra eu ter um quê de liberdade, assim, nessa parte de lavar carro. Cara, você vê, eu faço motocross, você até foi no motocross comigo um dia, e eu tenho um furgão, e eu não sou ligado nessas coisas de mecânica, eu não ligo muito de eu ficar mexendo. Eu sou um cara prático. Então eu gosto de ir lá e praticar o esporte. Sim. Agora, assim, normalmente o cara que não tem o furgão é quase como um refúgio dele, que ele monta, os caras, né? Monta uma mini oficininha. A gente chama de man cave. O man cave do cara é um furgão. E aí o cara fica lá o dia inteiro, às vezes, mexendo no parafusinho, que pá. Tem cara que adora isso. Mas né, olha como a gente é simples, velho. Não tô querendo criar nenhuma intriga aqui entre os sexos, mas, cara, eu acho que a gente tem uma felicidade um pouco mais simples. Eu vejo uma felicidade muito simples em mim. Eu não quero o mundo, não quero nada, assim. Eu tenho tudo que eu já queria, assim, pra ser feliz. Eu só queria ter um pouquinho mais do meu espaço dentro de uma garagem pra eu ficar lá um tempinho. É só isso, assim. Sim, é legal. Eu seria uma pessoa melhor pro mundo, Cara, inclusive. você assistiu o filme Gran Torino? Não. Assiste, é um filme do Clint Eastwood, que ele é o diretor. E o Clint Eastwood é um cara super de direita, tradicionalista e tal, mas é a história de um cara que ele é velho, rabugento, não sei o que lá, e ele tem uma garagem que é a garagem dos sonhos, porque é uma garagem que é uma oficina mecânica. Sim. E ele tem um Gran Torino. E ele tem uma parede cheia de ferramentas, assim, tudo organizadinho, não sei o que lá. Cara, dá uma satisfação de você. E eu nem sou o cara que gosta disso, assim, de ficar mexendo nesse tipo de coisa, mas assim, de você olhar assim, tudo organizado e falar, nossa, cara, que animal, cara. Assiste esse filme, você vai gostar, cara. Pô, você é entusiasta de carro, você tem que assistir. O nome do filme é o nome de um carro, pô. Gran Torino, eu vou ver.
Provável eu possa ter visto já, mas, cara, desculpa, eu sou dislexo, não sei se eu falei pra você. Talvez eu Começou. fazer as desculpinhas aqui. Mas esse é meu sonho, cara. Eu quero ter um espaço desse, cara. Eu quero muito ter um espaço desse, uma garagem espetacular dessa. Hoje eu tenho uma garagem, mas é completamente ao contrário do... Mas você mora em apartamento? Eu moro no meu apartamento, mas eu tenho na casa da minha mãe, eu tenho um terreno do lado que é nosso, e ali eu montei meio que uma garagem, que é hoje um QG onde eu gravo ali. Mas eu tô tentando melhorar e tudo mais. Só que, cara, de novo, tem que ver para onde, que lado que os ventos vão tocar. Se eu volto com a operação, se eu realmente monto uma nova oficina, tem que ver para onde que as coisas estão indo. Entendi. Tem bastante coisa pra cara, pô, assim, quem sou eu pra opinar? Mas você devia montar assim, cara. Não, eu também acho. Aí você devia montar uma oficininha, cara, e assim, eu vou ser entusiasta de fazer coisa lá, cara. É que hoje eu não tenho tempo, cara. Mas eu gostaria de preparar um carro nacional pra não gastar muito, porque assim... Eu te contei lá no Auto Super, né, que eu montei um Nissan 350Z. Sim. Pelo amor de Deus, que pesadelo, cara. Muita grana. É um pesadelo, velho. Muita grana aqui, cara. Porque aqui, de novo, a gente não tem acesso. Aqui é muito caro, né? Aqui a gente, infelizmente, tributa bem de consumo, né? Pô, seria melhor só tributar renda. Tributa renda aí, meu. Tributa renda, mas deixa o bem de consumo acessível. Mercado girando, criando emprego, é bom pra caramba. Mas, enfim, daí aqui é isso. Os carros que eu preparo hoje, eu tenho um carro importado preparado, mas é muita Não, hoje grana. você tava pintando um Astra. Hoje eu tô pintando um Astra. Pô, quer um carro mais que se comunica com o Brasil do que um Astra? É maravilhoso, velho. Porque é um bom carro, é um bom motor, num custo super acessível. Eu paguei R$14.500 no meu carro. Ah, é teu? Aquele Astra? Você tá pintando Não, é da minha esposa. Se eu falar que é meu, Ah, é dela. tá, entendi. Que eu tô mexendo algumas coisas, mas quem manda em casa, no final... Ah, entendi. Mas você vai preparar motor ou vai mexer alguma coisa? Já tá forjado, ó. Já forjou o motor, tudo mais, vai ser turbo, tudo mais. Nossa, é carro pra track day, carro pra ir pra pista, andar. Cara, eu tava afim de montar um carro com tração traseira, cara. É animal, é muito legal. Mas é que assim, dizem que assim, montar um chevetinho hoje é acessível. É relativamente acessível. Sim. Depende, né? E você vai ter um brinquedo, cara. Cara, mas assim, você tem que entender que você vai estar andando num carro que foi projetado 270 em 1910. Exato. Mas, por exemplo... Não espere ter o dinamismo de um carro mais novo. Claro, tipo, aquele volante que você vira, você fala, é previsível, vem pra cá. Não, vai pra lá, vai pra cá. É divertido. Mas é perigoso também. Mas, por exemplo, não é pra fazer cagada na rua. Por exemplo, eu tenho um amigo lá, que até te falei do Thiago, ele montou uma saboneteira, né? Uma Fiat 147 de chassi tubular. Ele falou, cara, o chassi era mole. Uma fortuna. Ele falou que ele não gastou tanto porque ele fez tudo no Brasil. Hoje sairia uma fortuna. Mas é uma fortuna. Ou foi ele que soldou tudo? Ele fez tudo. Beleza, mas então monetiza o tempo dele. Ah, é verdade. Tá bom, é fortuna. Tudo é fortuna. Tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Peraí. Montar um chassi tubular no Brasil é caríssimo assim? Eu achei que não era tanto. O tubo é caro, o tempo é caro, a solda é cara, é tudo caro. É tudo caro. E outra, onde você vai? Não é que você vai ali na Marabras e fala, beleza, cara, eu queria um projeto de chassi. Não, você vai ter que ter um cara, um engenheiro. Que ele fez tudo, né? A parte de engenheiro acho que é a menos cara, porque os caras são entusiastas. Tem muitos engenheiros que são entusiastas. Então o cara vai fazer o negócio e vai até te passar por um preço muito acessível. Mas aí tubo não é barato. De molibdênio, para você fazer um chassi mais rígido e mais leve, não é barato. A parte de solda, os materiais em si não são tão caros, mas as ferramentas são caras e o tempo. O tempo que você leva é caro, cara. Bateu game over. Cara, sabe quanto custa um escapamento hoje pra você fazer? Vou chutar. Fala um carro aí. Não, escapamento. Pode ser, cara, de um Mustang até um Astra. Quanto custa pra você fazer um escapamento completo? Coletor, até a pontinha do escapamento. Eu vou te falar o meu raciocínio. O Nissan, eu fiz inteiro. O coletor eu comprei do kit turbo. Então, coletor, turbina, beleza. A partir dali, eu fiz no Brasil. Eu fiz o intake todo de alumínio no Brasil, tal, pá. Uma merda na época, tive que refazer tudo de novo, mas enfim. Mas ficou bom depois. Aí eu fiz todo o escape. Na época, eu gastei R$6.000. E ele vinha, separava e eu falei, eu quero 2 escapamentos. Não, porque normalmente os caras juntam, eu deixei 2 mesmo. Sim, gastei R$6.000 tudo, de inox. É isso aí. Hoje em dia eu vou te falar que, cara, esse trabalho que você fez aí, lá da turbina até atrás, você vai gastar uns 8, 10 pau. Então, assim, não muda muito se você botar inflação aí no meio, né? Mas eu acho caro, cara. É lógico que é caro. Porra, R$12.000. Só no tubo do escapamento. Eu acho muito caro. É muito caro mesmo. Mas assim, não adianta. Aí você tem que botar na conta. Pô, é muito caro. Pô, mas você não tá valorizando o trabalho do cara. Não, eu tô valorizando. Eu sei que pra ele ter um escapamento, ele tá pagando um aluguel ou ele tem aquele item. Ele paga imposto sobre tudo que ele faz ali. Ele paga uma mão de obra. Ele tem um custo de mão de obra alto também, que se você for... E assim, muitas dessas pessoas estão ali como freelance, estão como PJ. Sim. Se um cara desse se machuca lá dentro, ele tem toda a responsabilidade. Mas o lance é o seguinte, no final do dia, o dinheiro não vai para a mão das pessoas. O dinheiro vai para o imposto dos produtos, que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a mão de obra é cara.
o mecânico ele é valorizado lá. Exato. Aqui não, aqui é aquela história do Pedro Cardoso. Ah, e você paga 1 milhão no apartamento e não paga 5 mil pro cara pintar teu apartamento. Pera lá. Aqui você paga 1 milhão no apartamento porque o tijolo tem um monte de imposto, o transporte para levar o tijolo. E beleza, e na hora que você vai pintar o negócio, a tinta é caro. Nos Estados Unidos é o contrário. Sim. Inclusive a irmã dele, cara, foi para os Estados Unidos e casou com um cara que ele começou como pintor, abriu uma empresa de pintura e estourou lá. Tá bom, lógico. Porque a mão de obra é cara lá, que é o certo. Que é o porra. certo. É o Exato, certo. exato. Por isso que os caras têm maneira de fazer isso tudo. Eles mesmos pintam a casa, eles Isso. mesmos lavam o carro, eles mesmos limpam a casa. Primeiro que os caras aprenderam isso na escola. Não é pra gente ficar falando mal de Brasil. Isso aqui é pra gente abrir um pouco o olho. É pra falar mal de Brasil, cara. O Brasil é uma bosta. pra gente abrir essa, tá? O Brasil é uma bosta. Pra gente abrir um pouco o olho aqui, mas sem esse negócio. Eu acho que quando a gente fala assim, porra, o Brasil é uma bosta, eu concordo, tá? Mas o Brasil também é maravilhoso. Sim, nós temos uma o bosta. potencial, só que a gente não explora. Velho, não tem lugar mais bonito no mundo que o Rio de Janeiro, velho. Não tem, cara. Já viajei muito Eu lugar. discordo disso, mas tudo Não, bem. pô, o Rio de Janeiro é maravilhoso, velho. É Era maravilhoso, pra ser, cara. era pra ser. Eu tô falando assim, natureza, assim, Sim, esquece, sim. assim, apaga tudo. Sim. Só, quando os caras começaram a chegar de barquinho lá, é maravilhoso, velho. Maravilhoso, velho. Porra, areia bonitinha, um clima espetacular. Cara, se aquilo lá tivesse realmente uma boa gestão, cassino, seria o polo turístico do mundo. Com certeza os caras absoluta. deixar rios de dinheiro. Não, e mais do rios que de isso, dinheiro. nos anos 50 e anos 60, era charmoso você vir pro Brasil. Exato. Era uma coisa exótica no sentido virtuoso. Sim. Imagina se tivesse segurança, se tivesse uma série de coisas, cara, acesso, enfim, putz, é muito bom. foda. Ia ser maravilhoso. Mas, enfim, eu acho que o Brasil é muito ruim. Hoje, eu ainda não cheguei na pior parte do Brasil. A pior parte do Brasil vai ser quando meus filhos tiverem mais idade ainda para ir para a escola, com filhos criados com outras realidades e culturas. Aí eu vou sentir muito medo do Brasil. Dele chegar com um gosto musical, cara, excrementado, assim. Caralho, que desabafo maravilhoso. Então, assim, cara, aí eu tô ferrado, foda tá ligado? mesmo, Aí onde acho que o meu calo vai apertar. Eu gostaria muito de me capitalizar muito bem para nessa hora ter a opção de querer ficar ou ir embora. É isso. Foda. É basicamente isso. Você Assim, imagina o seguinte, ó, isso é outra coisa também. A gente já pegou uma era um pouco estragada em termos de cultura de massa. A gente, cara, anos 90 era só novela da Globo, Banheiro do Gugu era uma bosta também. Só que isso da música é verdade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o meu primeiro amigo secreto, que eu nem sabia o que era, foi na escola e era de CD, porque na época você comprava um CD era caro. Era 20, eu lembro muito o preço das coisas, né? Era R$25 um CD. sim. Porra, imagina, naquela época era caro pra Era caro. O salário mínimo naquela época era R$150. Então, assim, olha o tamanho da proporção de um CD, que às vezes vinha 4 músicas para um salário mínimo, né? Então, beleza, amigo que você quer de CD, legal. Eu lembro que os pedidos eram Gabriel Pensador, que é uma música ok. Sim. Racionais, que eu não gosto, mas tudo bem. Eu lembro que tinha umas porquerias, uns Spice Girls da vida, tal, mas tinha umas coisas boas no meio, Rapa. Sim. Hoje é o seguinte, irmão, é Oruan, MC isso, MC aquilo, Luísa Sons, Anitta. Você imagina você ter um filho que tá incluído nessa realidade, cara. É foda demais, cara. É difícil. É foda, né, assim, meu? e pode falar o que quiser, mas o seu meio vai te forjar. Vai te... Impossível. Ele vai te É influenciar. impossível. Você pode ter a melhor instituição familiar do mundo, você ser o pai mais legal do mundo, não adianta, cara. Tem até aquela série agora que saiu, chama Adolescente, lá. Eu não consegui ver tudo ainda, tô assistindo. Eu nem vou assistir. Mas, porque cara, foda. é tenso, meu. É tenso. Você cria seu um tema filho que me numa. atende, Você cria seu filho numa realidade, ele assim, e você acha que existe uma conexão muito forte, mas, cara, talvez a conexão dele muito forte esteja na escola, com uma conexão que foge completamente do seu controle ali e do que você gostaria que tivesse. Então, assim, eu tenho muito medo, eu estou com muito medo dessa parte aí, do futuro do Brasil para essa parte. Deixa eu perguntar uma coisa. No teu canal pessoal, você ainda fala de família, lifestyle, nesse sentido? Eu incorporo família hoje, mas ficou majoritariamente ficou secundário. Mas, assim, mostro meus filhos, mostro minha filha, mostro as coisas e tal. Mas em termos de engajamento, não dá engajamento, dá? Não, então assim, ó, vamos lá. Engajamento é uma coisa e visualização é outra, tá? Engajamento, cara, perdão. Quando eu tava falando de temas familiares, por exemplo, família, lifestyle. Então, viagem que a gente fazia, o nascimento dos meus filhos, o dia a dia em casa, os bate-papos, as lives, eu tinha um engajamento muito forte, muito forte. E tinha conversão também. Então, por exemplo, eu sou patrocinado da Insider Store, tá? Pô, eu sou um dos principais vendedores de cueca da Insider Store do Brasil. Foi muito legal, rolou até uma premiação lá. E assim, eu tive isso fazendo só para um canal de YouTube que tinha poucos seguidores. E tava dando 800 mil visualizações mês, publicando vídeos diários, de segunda a sexta. Se você vê per capita, não é muita coisa. Por vídeo, não é muita coisa, né? Mas é uma galera muito engajada.
Então, assim, existem os porque o cara valores quer ver o dia a dia. mais, Pô, aconteceu isso hoje, quero ver o que aconteceu amanhã. Eu quero ver Como ele lidou com tal situação? Exatamente isso. Pô, tomar uma fechada no trânsito, como é que ele lidou com isso? Pô, cartão de crédito, porque eu também falo de finanças, um pouco de finanças, um pouco de investimento e tal. Como é que ele lida com cartão de crédito? O que ele aprendeu agora, tomando esse tombo que ele está tomando agora? Porque eu tomei uma rasteira, cara. Então, assim, e assim, no meu canal eu falo abertamente sobre isso. Cara, eu mostro todos os meus erros. Porque, cara, a gente está aqui para... Eu acredito para dividir erro, que cada um divide seus próprios erros, seus próprios acertos, a gente evolui como ser humano. E eu fazia muito isso no meu canal. Então, hoje eu não faço tanto. Eu tenho muito mais visualização. Hoje, pô, dobrou a visualização no meu canal e vai triplicar e vai quintuplicar. Mas eu não tenho espaço para trocar essas ideias. E se eu tento trazer isso, cara, por exemplo... É porque aí o algoritmo entende diferente. É uma merda isso. Cara, a minha base sempre foi carro. Então, quando eu falava de carro, o algoritmo entregava. Quando eu comecei a falar de família, os temas entregavam para aquela base que gostava de carro, e aquela base que gostava de carro não consumia o meu tema de família. Então, o próprio YouTube não queria divulgar os meus temas familiares, porque ele achava que o meu tema familiar não estava aderente com a minha base que começou com aquele tema. Você acha que não vale a pena você criar um segundo canal e jogar para lá? Sim. O problema é tempo hoje, né, cara? Não, mas isso aí você faz em 10 minutos, cara. Então, o problema é criar o conteúdo, velho. Ah, sim. O problema é criar o conteúdo. Hoje eu produzo 2 vídeos diários, cara. Então tem um vídeo que vai às 6 horas no canal que é de vlog, daí é isso aí. Sabe o que eu acabei de pensar uma coisa? Sabe o que o YouTube deveria modernizar? Não sei por que não fez. Você criar um canal secundário e você vincular um no outro e você conseguir pegar os conteúdos que estão no A e jogar pro B, mantendo visualizações. Maravilhoso. Cara, tipo assim, comunidade total. É um grupo econômico. Exato. Por exemplo, se eu tenho 10 empresas... É uma emissora. Você vira de fato uma emissora. Exatamente. Você vira uma emissora. E, aliás, será que as grandes emissoras já não conseguem fazer isso? Por exemplo, uma Jovem Pan da vida, quando ela muda, tem o programa Pingo nos Is, tem o programa 3 em 1. Será que eles não conseguem fragmentar e depois voltar, se quiser? Uma sugestão, a plataforma devia fazer isso logo. Sim, com certeza. Eu concordo. Porque, cara, de novo, eu sou o Lucas Fontana. Pô, o Lucas Fontana não é só o cara que gosta de carro. O Lucas Fontana tem uma família. O Lucas Fontana, cara, é economista. Então, o Lucas Fontana tem várias outras coisas que ele poderia falar, mas que não é aderente para toda a base. Então, sim, isso é fato. E assim, e é muito difícil. Quando eu falo de finanças, cara, eu tento não entrar na política, mas se eu falar de política econômica, assim, eu já tomo um hate gigantesco. Porque daí, cara, é impressionante. Existe o lado A e o lado B aqui, e eu não lembro de ter tanta divisão. Que é o pior dos mundos e que é o que o político, teoricamente, daí você me corrige se eu estiver falando errado. Sim, é verdade. É o cenário que ele mais quer. Sim, a polarização é a polarização total, certo? Porque aqui, cara, se eu fizer se o meu A, que é o cara que me apoia, eu fizer uma besteira, ele vai fazer uma vista grossa pra besteira que eu tô fazendo aqui, e esse aqui vai cair em cima. Mas, cara, você não tem a força dos dois aqui, você não tem uma unanimidade. Na política funciona assim, cara. O mal político, ele surfa nos dois. Ele surfa no não debate, que era o que os maus políticos faziam nos anos 90, que é basicamente o seguinte, cara, vota em mim porque você gosta de mim. Tá bom, legal. Eu trouxe uma verba aí, ninguém entendia porra nenhuma, e votava no cara, não tinha debate, acabou. Ou então o cara faz o contrário. Se eu tô muito engajado numa luta A e B, meu irmão, você não vai me apoiar? Lembra que o B tá lá, eu tô lutando contra o B. Pô, é verdade. E assim por aí. Então, o mal político, ele surfa nos dois cenários. Mas isso que você falou é verdade. Num país polarizado, né, que é o que está acontecendo com a gente não é tão polarizado quanto o mundo, tá? O mundo é muito mais polarizado que o Brasil. Mas acontece isso. Por exemplo, você vai falar de finanças. Não tem como você falar de finanças se você não falar de juros. Não tem. Impossível. Como é que você vai... E cara, não tem como você falar que os juros estão recordes. Não tem como, cara. Exato. Ah, então você tá falando mal do Lula? Não, eu tô constatando um fato, cara. Exato. Não, você é gato. Entendeu? Pô, cara, é impressionante. Durante a pandemia... De novo, eu vivo do quê? Eu vivo de mídia. Então, assim, durante as eleições e tudo mais, eu fiquei muito, assim, não vou falar em cima do muro, mas eu queria falar uma série de coisas, mas eu fiquei muito quieto. Porque é impressionante. Se eu faço qualquer coisa, a única certeza que eu tinha era de perder metade. Ah, óbvio. Ou A ou B, a única certeza que eu tinha era de perder metade. Então, eu fiquei assim. E só de não me posicionar, eu já tomei muita porrada. Sim. Cara, o que eu sempre falo é o seguinte. Se você não vai viver de política, o posicionamento só te traz ônus. Então, se faça isso, então, porque a sua consciência está mandando, porque você tem uma vontade de... Por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, o Jorge Igor. O Jorge Igor é um narrador esportivo fudido, o cara é muito bom. Ele não tem nada a ver com política. E ele se posiciona ainda. O próprio Thiago Laffer. Sim. Vai lá e se posiciona. Caramba, velho. O cara só perde com isso. E o cara, por quê? Porque ele quer. Porque quer. Da hora. É uma questão de consciência. Agora, se você não é político, o meu conselho é fale as coisas mais genéricas possível. Fala assim, eu só quero que o político represente o povo. É triste, cara. É triste, tipo, mas eu só quero acabar com a corrupção. Eu só acho que a corrupção é errado. Aí. Fala as coisas mais genéricas. É isso aí. E todo mundo vai concordar com você. Porque se você der uma opinião mais objetiva, você vai sofrer hate à toa. Sim. Quando eu tentei explicar porque a galera tava me perguntando por que dólar cresce. Por que o dólar está crescendo? Por que o dólar está crescendo?
É impossível você não falar o porquê que o dólar está crescendo. O que faz o dólar crescer? Ele vai lá no começo, ele vai pegar nas políticas econômicas, cara. Então, É isso aí. tem que fazer. É muito difícil, cara. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar isso aqui sem me expor. Mas eu tomo porrada, velho. E assim, sabe o que é o mais triste? Você botar de uma forma que... Eu sempre coloco meus conteúdos de uma forma como eu gostaria de escutá-los. Eu tenho uma dificuldade grande de entender uma série de coisas que eu acho que poderiam ser muito mais facilitadas para que a maioria das pessoas entendesse. Então, quando eu vou falar de juros, cara, eu vou lá atrás. Você traduz. Você é um grande tradutor. Isso é muito bom. Eu tento fazer isso. Porque eu consigo, e tem muita gente que gosta. De novo, a gente está falando aqui do lado oposto. Tem muito mais gente que apoia, tem muito mais gente que agradece do que faz isso. Mas a gente sempre acaba pegando aqueles caras que vêm alfinetar a gente. É normal, né? O hater ali. Então, e o hater te conhece muito bem. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com isso, em fazer um negócio com todo o carinho do mundo, tentar o máximo de preocupação possível, o máximo de respeito com tudo e todos, as máximas realidades. Eu vivo uma realidade, mas eu tenho plena consciência que existem diversas outras realidades além da minha no Brasil. Então, eu tento falar do jeito mais abrangente possível. E daí vem um cara e fala assim, Lucas, fala de carro, não fala de política. Eu falo, porra, tá bom, velho. Tem 300... Tipo assim, você como um economista é um excelente piloto. Tipo, mano, vai tomar no... Eu sei assim, como é que é. Irmão, tem 492 bilhões de conteúdos de carro no meu canal e no YouTube. Cara, eu tô tentando dar um toque pra você, velho. Não se coloca dessa forma tão fechada, assim, velho. Não se fecha pra realidade, velho. Não importa quem você torce ou quem você não torce. Não faz, assim... Porque você literalmente deixa na mão dos outros o seu futuro. Cara. É basicamente, você não quer tomar nenhuma responsabilidade pela sua vida. Decidir por você. Você não quer ter nenhuma responsabilidade, velho. Só que é isso. Quem tem a responsabilidade por fazer as coisas por você, eu acho que vai se priorizar antes de você. Então, é só isso. É isso. É claro que é isso. Só pra gente finalizar, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Não, temos ainda. Cara, eu nem cheguei tão atrasado, vai. Ele marcou comigo 2 horas, cara. Vou mostrar aqui, ó. Mostrar aqui, são 19, cara. São Desculpa, 19 cara. horas. Eu não queria culpar ninguém, nem jogar nada, mas, cara, o dono da funilaria, ele atrasou também. Tudo bem. Brincadeira, vambora. Não, a gente tem ainda mais um tempinho. Vamos falar. Deixa eu pensar aqui. Puta, tinha uma coisa que eu quero falar com você. Evento de... lembrei. O mundo tá muito mais virtual, etc, etc. É impressão minha ou acabaram os eventos de carro? Eu não vejo mais, cara. Então, assim, vamos falar. Bom, qual que era um evento de carro que era voltado para todo mundo que gostava de carro e também abrangia muita gente que não gostava de carro, mas queria estar ali, pelo menos entendendo o que estava acontecendo. O Salão Automóvel. Sim. O Salão Automóvel, o último foi em 2018. Que, inclusive, um dos carros que nós fizemos, que foi um Chevette em 1974, foi historicamente a maior aglomeração do Salão Automóvel. Mentira. Você acredita? Aí, o que fizeram, aí você olha o poder do digital. Olha o poder do digital e o poder do engajamento. Era um pico máximo da Auto Super de conexão com o público que a Auto Super tinha. Antes da Auto Super começar a cometer bilhões de erros que foram cometidos, que você perde, não é credibilidade, você perde conexão. O mais importante que você pode ter hoje é conexão. A gente perdeu muita conexão de diversos erros, mas a gente tem diversos acertos também na nossa história. E um desses acertos foi um Chevette que eu comprei, escondido do meu então sócio, porque ele não gostava, declaradamente contra Chevette, ele não gostava. E eu acho muito bonito o modelo 74, que é aquele tubarãozinho. Eu acho um mini Pony Car, é um mini musclezinho car brasileiro que é muito bonito, tem umas linhas muito bonitas. Eu gosto também, que é o farol redondo. Exato. Eu comprei esse carro e, cara, ele não tinha um bom momento para apresentar esse carro no canal, porque, cara, ele não gostava de carro, a gente nunca não tava batendo já uma série de coisas. Naquele momento já não batia uma série de coisas. Eu falei, cara, chega, agora é o dia que eu vou falar que eu comprei esse carro, peguei, tirei no estacionamento que eu deixei guardado durante 4 meses e levei lá pro negócio. Aí foi um show, pô, pra que você fez isso? Tal, muito mais, tal. Foi uma briga. E daí, a partir daquele momento, o carro já ganhou uma hype na internet, né? E assim, nem era a intenção, mas era a intenção também, claro, mas a gente não conseguia medir. Deixa eu perguntar, você comprou ele pronto ou você comprou ele... Não, comprei originalzinho. Uma teteia, bibelozinho, maravilhoso. Meu irmão ajudou a achar, né? O meu irmão mais velho, ele é o cara dos clássicos. Ele é o cara que garimpa, é o cara que... Pra ganhar dinheiro, ele é péssimo, mas pra fazer bons carros e tudo mais, ele é ótimo. Ele é um cara que precisava de um sócio comercial por trás ali pra valorizar outra coisa. Eu tô confundindo ou foi lá que eu vi Caramba, o Lancia Delta vermelho? Tô confundindo. Pô, se eu tivesse um Lancia Delta vermelho, eu também teria vindo de helicóptero hoje aqui. Não, Delta Integral ali, hoje vale milhões. Aí o cara tava contando justamente essa história. Fui em algum lugar de carro, o cara falou, meu irmão não quis vender, eu quis vender, e no final ainda bem que a gente não vendeu. Mas, enfim. Sim. Alguém me falou disso. Era um Lancia Delta vermelho, eu vi esse carro, eu vi ao vivo, eu ouvi. Maravilhoso. Vi, abri a porta, nossa, Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vale muito dinheiro lá fora. Imagina aqui.
Então, assim, essa era a ideia, de fazer esse carro, né? Daí eu comprei esse carro, botei lá, tal, deu uma boom. Aí a gente foi para um track day em Interlagos, cara, a gente não tinha muitos carros, cara. Daí um produtor nosso, na época, falou, posso dar uma volta? Eu falei, vai. Original, tava original. Original. Track day é aquele negócio que você compra lá um determinado número de horas ou voltas num circuito. Foi para Interlagos. Cara, ele perdeu o controle do carro na descida do lago ali e bateu, arregaçou o Chevette, destruiu o Chevette. Não. Destruiu. E foi uma cena muito violenta. Você viu aquele vídeo claro do Fusca, né? Qual? Que o cara capota o Fusca. Sim. Você acabou com a minha vida, meu. Sim, assim, tipo, o cara, meu, Não acredito sem que um ele braço, fez isso. assim, ó, mas beleza, é isso. E foi basicamente o que aconteceu comigo e o produtor, tá ligado? Eu tava gravando com um drone, eu vi o negócio acontecendo. Você assim, não acreditou, você falou, cara, eu filmo, o que eu faço? Se eu tivesse o lança-míssil no drone, eu tinha mandado, metralhadora, tudo. Eu queria acabar isso. Que cor que é? Foi pro vídeo, era vermelhinho, era lindo, velho, era Nossa, impecável. cara. O carro veio rete, uma bagaçada de lado e traseira, assim, e foi muito visual o negócio. Então, assim, eu não tinha maturidade na hora, e era vlog, eu falei, pô, cara, não respeita, que absurdo, tal. Eu fiquei puto, assim, E, cara, nem perguntei se ele tava bem, fui ver depois que ele tava bem, tudo mais. Ainda bem que de todo mundo que podia bater o carro, ele era o melhor pra bater o carro, porque ele é o atlético, que fazia um monte de esporte, era professor de luta, então, meu, foi uma pancadaça. Enfim, resumindo Onde a ele história... perdeu o controle? Na descida do lago. Então tem a Ah, tá, reta, sim, tem sim, o sim. S, daí tem aquela curva Sim, do sim, sol, sim. reta oposta e essa daqui. Daí ele foi ali e arregaçou o carro. Enfim, daí foi legal, a gente botou na mão de uma funilaria que era parceira nossa na época, eles fizeram um bom trabalho e tudo mais. E nessa a gente falou, cara, um patrocinador que era nosso de pneu, que não era a Pneu Store, eles falaram, cara, eu vou comprar um buff ali, um espaço, e eu quero um carro de vocês dentro do meu espaço ali. Né? A gente falou, pô, beleza, bora. Que carro que a gente vai fazer? Ah, vamos botar o Chevette. O Superi, né? Que virou o Superi. Que virou um nome dele, que eu falei, cara, você tem que superar o seu... Não, tem a ver com gosto por auto esse carro. super ainda. Exato. E beleza. A gente fez uma força-tarefa com vários parceiros, mas uma galera botou a mão no carro, ficou legal pra caramba. A Momo entrou patrocinando, foi animal. A gente montou o carro, ficou lindo, a gente botou lá no salão automóvel. Daí, cara, a gente falou, meu, era um dia antes veio a imprensa, pô, a gente pode ver a capa. A gente falou, pô, a gente não queria abrir, porque, meu, um canal no YouTube e tal. Mas tudo bem, a gente vai abrir um pra vocês. Né? A gente abriu, os caras tiraram foto, já deu uma circulada. No dia seguinte, foi o dia de inauguração mesmo, a abertura pro público. Cara, tinha tanta gente. E essa é uma das fotos mais absurdas que eu tenho, assim. Era um espacinho, e você lembra como é que eram os corredores? Meio apertados, né? Sim, Cara, lógico. todos os corredores perto desse Estavam espaço cheios. aqui. Mas você tava no lotado de indoor, gente, então, porque velho. eu lembro que tinha umas Não, era partes outdoor, né? Tava no indoor. Tava no finalzinho. Normalmente a quase chegando aglomeração era outdoor. É. Eu lembro que uma das aglomerações que eu vi foi de uma Honda, que os caras lançaram, uma Honda linda. Tem a foto até hoje, 1998. Era uma das motos mais lindas até hoje. Sim. Não, era mas outdoor. era no indoor, era do lado tipo assim, era no finalzinho, a Ferrari tava aqui e aqui tava esse patrocinador com o nosso carro lá. E daí, meu, foi animal, assim, uma contagem regressiva pra tirar 10, 9, meu, uma galera, assim, foi muito louco. E foi realmente a maior aglomeração que teve na história do salão automóvel. Que Muito animal, louco. cara. Mas daí acabou isso. Mas Acabou, mostrou né? o Acabou. poder do digital, né? Acabou. Sim. Então, assim, dizem, há rumores, o salão automóvel vai voltar. Mas é muito caro para as montadoras, cara. Não, Cara, e 25 assim, pau pra uma eu vou te montadora falar, montar um cara, stand, cara. uma coisa que me irrita um pouco. É claro que sempre teve ostentação, é claro que sempre teve prepotência, mas nos anos 90, se um cara tinha um carro legal, ele tinha quase que um prazer em mostrar pros outros, a galera ver. Ele vivia aquela experiência junto com o cara que estava... Ele vivia o react de um cara ao ver o carro dele. Sim. Hoje é uma coisa de mala. Eu não sei se também eu tô com uma visão preconceituosa. Ali na Marginal Pinheiros tem um posto acho que é BR, que é o que todo mundo vai lavar carro. Isso. Cara, fica uns bobos no viaduto, É. comemorando que tá tirando foto do carro dos outros, e uns playboyzão mimado pra caramba, se achando foda porque o cara tem um Porsche. Cara, aquilo pra mim é uma degradação do que era uma experiência legal, cara. Então, mas vamos lá. Hoje, esses caras são chamados de spotters. São spotters. Spotters são os caras que vão Spotters tirar... é os caras que ficam lá tirando foto e tudo mais. Não, mas não é profissional, cara. Não, eu sei. Então, mas Falando não a gente, são. mano, Lucas, sim, olha. animal. Exato, era a galera do postinho. Tem muita gente disso. Tem muita gente, cara, que tem os carros muito mais pra botar o negócio na mesa, que fala, olha o tamanho do meu negócio, olha o tamanho do meu negócio. Sempre teve, cara. E acho que a internet e o mundo digital só... Exacerbou essas pessoas. Exatamente, só exacerbou isso, entendeu? Então, eu acho que sempre teve essas pessoas mais malas, existem essas pessoas mais malas hoje. A internet potencializa demais isso. Então, tem vários youtubers ali, cara, que na hora da câmera ali são uma coisa, na hora são completamente diferentes, cara. Então, os caras mais malas, mais marrudos mesmo. Mas esses spotters, caras que ficam tirando foto ali,
Cara, eles são uma peça hoje fundamental para esse negócio de criar novos entusiastas, cara. Porque você lembra, o cara tá na casa dele, talvez o cara esteja na casa dele no interior, lá nem tem acesso a isso, mas através desses spots eles vê os carros, super carros que passam ali, né? E é mais sobre o carro. E é mais sobre o carro, não é sobre a galera que tá ali. Então, assim... mas tem muita gente legal também, tem muita gente legal, velho. Tem muita gente que para no postinho e tal. 2 vezes isso aconteceu comigo. Uma foi... Eu tinha um Mini... Todo mundo me zoou. Eu tinha um Mini Cooper vermelho conversível, cara. E aí um dia uns caras me chamaram, mas você tem um carrinho legal, você tem que ir no encontro, era um encontro de quinta-noite na Avenida Europa. Eu, puta, mano, eu tenho um Mini Cooper, meu Mini Cooper é 2013. Mano, meu carro nem é um carro, é um carrinho legal, cara, mas tá, vamos lá. Aí fui, meu irmão do meio queria muito. Não, tem muito, vamos lá. Cara, eu cheguei lá, eu fiquei, sei lá, 40 minutos, eu falei, vou embora daqui, cara. Puta coisa zoada, uma apagação ridícula, uns playboys estralando o carro com escapamento. Aí veio um cara, tudo bem que ele fez um drift assim, perfeito, tá? o posto era de ponta, mano, ele veio com algum carro que eu não lembro, acho que era um carro caro, era um carro raro, devia ser um Silvia, alguma coisa assim. Fez um drift perfeito, assim, caralho, mas tá errado. Né? Exato. Beleza. E a segunda vez foi quando eu fui também nesse posto aí, mas eu não fui por isso. Eu fui porque eu precisava ir, aí eu pus no Waze lá, posto de gasolina, conveniência, precisava parar. Quando eu fui parar, tava bem num dia que tinha um encontro, sei lá o quê, cheio de Lamborghini, Ferrari, uns bobão lá, já falava, então, é que, meu... Aí me dá desgosto, então, cara. Mas é que a turma ficou zoada, tem um grupo, mano. Cara, ficou, mas sempre teve zoados, mas é que, de novo, a internet, ela junta os zoados e junta também as pessoas legais, ela junta essas pessoas. E, cara, tem... Putz, eu vou entrar num tema difícil. Vai, vambora. O problema é o novo rico, velho. O novo rico é o problema pra mim. Eu não sei se é muito mesmo. O novo rico Acho que é todo mundo. O novo também, mas é que a galera que é do old money mesmo, a galera do dinheiro antigo, ela tem uma educação de base ali que vai falar, velho, se você for um escroto, você sabe, você tem a consciência que você tá sendo escroto. Posso defender o teu ponto de uma forma que é que eu falei disso há pouquíssimo tempo atrás. Todos os povos, todas as sociedades têm uma elite para qualquer coisa. Sim. Se você vai fazer uma cirurgia no coração, o que você quer? Você quer elite da cirurgia do coração. Claro, eu quero um cardiologista formado, eu quero elite. Se eu quero... Você busca... Elite não é por si só uma coisa ruim. Elite é uma coisa boa. O problema é que a gente sempre entendeu a elite como... o problema não. A coisa que era virtuosa de toda a sociedade é entender que você tem uma elite... inclusive financeira, que tem que ser preparada para ser elite financeira. Sim. Então, o cara que é elite financeira, porque a família dele é muito tradicional e ele faz algum grande bem para a sociedade que perpetua aquela riqueza, ele entende que ele tem certas responsabilidades em relação àquele dinheiro. O problema do cara que acessa aquilo muito rápido, e hoje os gatilhos para você acessar isso muito rápido são gatilhos muito ruins, como por exemplo você vender tigrinho. Sim. Se você e eu vendermos tigrinho, a gente compra uma Lambo. Sim. A gente compra uma Lambo. Sim, se eu vender tigrinho hoje... E já tive, cara. Foi Lambo. muito difícil de declinar. Muito. Exato. Doeu muito. Mas eu tenho um Sim. pouco de... Muito. As propostas 80 são... pau por mês. Não, as propostas 80 são pau por ridículas, mês. são 80 ridículas. mil reais por mês. Você imagina pra mim que eu sou político, cara. Não, 80 É reais. 6 dígitos, irmão. Exato. Nossa. É tipo assim, ó, a gente vai fazer um contrato com você de milhões durante X tempo. É milhões, assim, coisa de milhões. Beleza. Ou seja, os incentivos que eu tenho para chegar rápido são os piores possíveis. Sim. Então, tem muita galera que pega isso daí e fala, bom, se eu sendo escroto eu cheguei, Sim. esse é o caminho. É. E tem uma outra coisa que eu também falo que é o seguinte, o ambiente virtual ele privilegia coisas escrotas que no pessoal você jamais aceitaria. Jamais. Por exemplo, se eu pegar Concordo. e fiz o vídeo aqui com você hoje, aí solta o vídeo. No dia seguinte, fala assim, segredos que o Lucas me contou em off. Aí eu conto um monte de coisa sua. Sim. Pô, o Lucas falou que ele, sei lá, que ele dava cavalo de pau e ele não tá nem aí. Mano, a internet vai me privilegiar. Sim, eu vou bombar todo mundo. Sim, Só que você nunca mais... Aí na vida real, isso não aconteceria. Não. Se eu chamasse uma turma numa festa, pessoal, olha o que o Lucas acabou de me contar aqui. Tu vai falar, mano, vai tomar no seu trouxa, escroto. Exatamente. Então, eu acho que Então, só para não deixar a nossa conversa, a galera falar, querer te cancelar, falar, ele tá falando que então tem que ser de tal forma. Não, porque eu também não sou e você também não é. Também não é, mas não é. Mas eu acho que uma questão assim, é uma falta de educação, velho. É uma questão de colocar ali, de querer se mostrar, de querer, cara, sei lá, velho, de pegar um protagonismo e fazer de uma forma errada. Só que nem os caras que vai no posto lá e fica arregaçando, nada destruindo, tudo mais. Cara, é uma falta de civilidade, viver em sociedade. Cara. Tem muita gente que não tá ali pra escutar você arregaçando sua moto lá, cortando de giro. Eu acho extremamente chato e deselegante o cara ficar com a moto assim.
Pô, beleza, cara. Você gosta de motor, você quer fazer uma vez ali, legal, cara. Mas ficar o tempo inteiro, cara, você tá arregaçando, você tá destruindo Ou então o você evento, vai no cara. ambiente fazer isso. Exato. Pô, tem um evento de wheeling, então, legal. Beleza, Por exemplo, show. quando eu andava de motocross na Praia Grande, em frente à pista tinha um lugar fechado pra galera fazer wheeling. Era animal, velho. Não, Os beleza. caras eram profissionais mesmo. Mas o wheeling é legal, cara. Agora, caralho. qual que é você ficar... Não. Aí você Pô, pega tempo esses inteiro. filhos da puta que fica dando grau na rua. Sim. Não se faz isso, velho, né? É diferente. Mas você tem... Cara, é exatamente isso que você falou, cara. É o acesso ao poder aquisitivo sem o preparo para o acesso ao poder aquisitivo. E não é elitista, velho. Não tô sendo... Não é porque eu também não sou, eu não tenho velho, dinheiro pra fazer É uma isso. questão de... Nunca... Primeiro que eu nunca fui assim. E segundo que hoje, cara, com filhos e família e tudo mais, cara, é um negócio que eu ainda vejo com mais desgosto, tá ligado? Eu quero que as pessoas entendam que... Pô, velho, eu não quero você se colocando em risco e colocando em risco ali o outro de qualquer forma. Cara, tipo assim, eu gosto de carro, gosto de potência, gosto de um monte de coisa. Tem turmas e turmas e turmas que vão andar rápido pra caramba na rua aí, mas eles se encontram, vão andar na rodovia e tudo mais e voltam. Eu não faço conteúdo pra botar isso assim, incentivar pra isso. incentivar isso. Eu não faço, cara. Eu não faço porque eu não quero que isso seja incentivado. Sim. Velho. Não, eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes eu tô passando o Reels aqui. Aconteceu hoje. Hoje eu vi um Reels. É interessante o Reels. Um maluco tava de moto, aí veio a polícia, ele desafiou a polícia nos Estados Unidos. E ele saiu a milhão e tal. E aí, ele dá perdido em 2 viaturas. E, mano, lá as viaturas são, acho que, Challenger. Sim. Ele dá perdido em 2 Challenger, entra num bairro de subúrbio e se esconde atrás de uma moita. Todo mundo deve ter visto esse Reels. O cara tem uma câmera traseira na moto, a moto vermelha, aí ele vai e tal, e deita e se esconde. Aí passa a primeira polícia, tipo, caralho, o cara deu perdido na polícia. Depois a polícia acha ele e se fode. É óbvio que é interessante. É óbvio que você olha aquilo, caralho, te dá um gatilho de atenção. Sim. Eu jamais vou curtir um post desse. Se ver alguma curtida de mim assim, foi sem querer. Porque você curtir aquilo é alimentar o incentivo virtual de uma coisa que na internet é só uma curtida. Só que se ele fosse teu vizinho, por exemplo, você não ia falar, pô, ele faz de novo. Não, você fala, mano, olha o que você tá fazendo com a tua vida, irmão. Lógico, não. Você tá fugindo da polícia, mano? Porra. Você tá louco, velho? Exato. Isso vai te levar aonde? Exato. Beleza, ganhou umas curtidas. E aí? É isso. E teus filhos, teus pais, cara? Entendeu? Então... Não é questão de hipocrisia. De novo, vamos lá. Cara, eu ando rápido. Por exemplo, eu vou viajar na estrada, eu vou rápido, cara. Provavelmente eu vou acima do limite de velocidade, um pouco. Mas enfim, onde eu busco criar o meu conteúdo hoje de velocidade? É na pista, cara. Então hoje eu sou piloto, óbvio. Hoje eu vou num track day. Pô, eu tenho mais acesso? Tenho acesso a isso, sem dúvida nenhuma. Cara, por ser youtuber, com certeza eu tenho mais acesso a isso. Mas não é exclusivo. Não é exclusivo para youtubers. Qualquer pessoa tem acesso a isso. É caro? É caro. Não tem nada aqui que é barato hoje. Não tem nada barato. Mas eu tento não mostrar muitos desses conteúdos. Tento não incentivar. Literalmente não incentivar. Não, muito bom. Cara, só para finalizar aqui, quando eu montei o Nissan, eu montei pra justamente tentar fazer drift e tal. Só que o preço é absurdo. É pneu pra caramba, é pista, é tudo muito caro. Eu falei, bom, eu não vou ter dinheiro pra fazer isso. Vou fazer o quê? Vou ficar andando o carro na rua? O carro chama você pra fazer merda. Eu vou vender. É animal. E aí eu fiz a rifa, né? Porque eu falei, não dá. Não dá pra eu ter esse carro. Eu sei que eu não consigo ter esse carro. Quando eu fui comprar moto, eu falei, eu vou comprar uma scooter. Porque se eu meter uma moto mesmo, se eu hoje fosse comprar uma moto do meu gosto, provavelmente eu compraria uma KTM, eu compraria uma moto assim... Big Trail? Não, Big Trail não. Como é? Caramba, tinha uma Motard. Ah, legal. Animal. Pô, Nossa, se eu subir numa Motard, eu não vou respeitar as leis de trânsito. Eu me conheço, eu não vou, cara. Lógico, eu não vou andar 50 por hora na radial, cara. Não. Então não ando, então não compro. Isso é fato. Não dá pra andar com uma Motard, velho. Você vai, eu vou fazer merda. Inevitável. Então não faça. Inevitável. Né? Isso também, quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo aquilo que te dá gatilho pra fazer merda. Então não faça. Sim. Né? E você então se arrepende, né? E você se arrepende. Depois você fica com ressaca moral. Total. Ressaca moral, merda. Aliás, pra finalizar, já que a gente tá falando de carro, deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui, eu não quero te envolver em treta nenhuma, mas é uma pergunta que você não tem... Ó, ele não tem nada a ver com essa treta, ele nem sabe essa treta, mas é uma pergunta engraçada. Uma vez quando eu tinha 17 anos, eu tava em Ubatuba e a gente conseguiu chamar atenção e combinar com umas meninas de um lugar que era mais ou menos uns 20 quilômetros dali, pra gente sair com elas no dia seguinte. Era uma balada tal, aí fui pra casa dormi meu e meu brother, e a gente tinha essas meninas pra sair nesse lugar, que era 20 quilômetros de lá. E aí a gente chegou pro motorista da van, que era o cara que ele tinha uma van, como é o nome daquela van da GM, aquela bem antiga, velha, que ela era gasolina ainda. A Zafira. Não, era van mesmo, era van. Era tipo como se fosse uma... Ela parece... Tem a Mercedes Sprinter, tem uma menor, que você tem até o apoio de vidro de plástico. Putz, velho, aí, cara... É alguma coisa aquela Mercedes, é uma parecida com aquela.
Nossa, eu não faço Peraí. ideia. Não, vamos procurar. Calma. Chevrolet... Van da Chevrolet 1995. Da Chevrolet? Achei na hora. Essa aqui. Ih, caramba, calma aí. Essa aqui, ó. Trafic. É uma Trafic de 1995. Nossa, deixa eu ver. É essa aqui, ó. Ah, tá. Nossa, da Chevrolet, eu nem sabia. É, cara. não. Caraca, da Chevrolet, eu não sabia. Olha isso. Isso foi 2002, acho. Meu vizinho tinha uma dessa e a gente contratou ele para levar a gente para Ubatuba com a banda, com os equipamentos, tudo pra gente tocar lá. Tocamos nesse show. Aí as menininhas da casa chamaram a atenção da gente, tá? E a gente chamou a atenção delas, milagrosamente. Que, mano, se eu sou feio hoje, você imagina na época. Beleza, trocou uma ideia. Volta aqui amanhã. Beleza. Que elas trabalhavam, né, no Red Beach de Ubatuba. Elas dormiam lá. Fomos pro bagulho, acordamos, mano, empolgado. Ô, Bigode, quero Bigode, leva a gente lá. Ele, não vou levar porra nenhuma, leva a gente. Não vou levar, mano. Vai se fuder, não vou levar. E a chave lá tava dando sopa. Peguei a chave, com 17 anos, meu brother, fomos pra lá. Meu amigo pegou a minha vazou. Tipo, ela me deu um bolo, né? Falei, eu não vou pegar esse moleque zoado. E basicamente eu fiquei lá igual um idiota esperando meu amigo ser feliz. Beleza, depois eu voltei e devolvi a van pra ele, né? O que você acha disso? Você acha uma coisa moralmente imperdoável? Você acha que isso é roubo? Cara, que você acha? Cara, quem nunca fez que atire a primeira pedra, cara? Eu fiz isso, cara. Eu já fiz isso. Porque tem um cara na internet, não vou citar o nome pra não dar briga, mas ele fala que isso é imperdoável, isso é roubo de van. Não, para, pelo amor de Deus. Porra, vai ser chato assim, lá. É que, cara, eu lembrei disso agora, porque tem a ver com carro, velho, não posso deixar passar. Assim, hoje, de novo, como figura pública exposto aqui, pai, eu falo, não faça, né? Óbvio, mas não tinha faça, 17 mas anos, acabou, cara. exato. Que bom que você teve essa liberdade de fazer isso, velho. Sim, que e bom. devolvi, não é que eu roubei a van do cara pra levar no exato, desmanche. Aí eu falei pros caras, eu não roubei, eu peguei emprestado sem autorização, isso vira um meme. Mas tem diferença você pegar emprestado... Cara, eu empurrei o carro do meu pai até metade da rua, fui dar um rolê gigantesco, quando eu voltei pra casa ele tava sentado na sarjeta me esperando. Não adianta, é isso, velho, quem fez... Mas eu acho que, não sei se hoje cabe mais isso. Não, hoje grandes centros eu acho que não cabe mais. Mas o meu irmão já fez isso, meu irmão pegou o carro do meu pai uma vez, meu pai tava trabalhando, e aí meu pai... deixou o carro na garagem, meu pai estava trabalhando, meu irmão pegou, mano, a esposa do meu pai, na época, né, a esposa do meu pai, não a minha mãe, a outra esposa do meu pai, viu meu irmão, caguetou, maluco. Nossa. Meu irmão. É isso. Eu achei que tinha mandado bem, eu empurrei o carro até metade da rua pra não ligar dentro da garagem, não fazer barulho, mas ele foi esperto, ele tava lá me esperando. Cintada, né? Aprendi. Tudo bem, é isso. Quer falar alguma coisa que a gente não falou? Não, é isso, cara. Só agradecer o espaço. O cara que quer te acompanhar, segue o quê? Segue Autosuper, segue o Lucas, segue o quê? Lucas Fontana, cara. Lucas Fontana no Instagram, Lucas Fontana no YouTube. E depois, quando for a hora de migrar, que se Deus quiser vai acontecer em breve, a gente migra tudo lá para o Super. E já faço um convite público para você ir mais uma vez no motocross comigo, dessa vez gravar vídeo. Você... Cara, eu até comentei com você que... Sabe aquele meme lá, expectativa versus realidade, cara? Eu acho que o motocross é um dos piores dele. Você acha que você vai chegar lá, cara, eu sou o talento não descoberto, velho. Exato, cara. Nossa, e eu vi as gravações que ele fez ainda. O pior é que na hora você fala, meu, caramba, essa eu mandei bem. Daí você vê a gravação que ele fez, você é exatamente igual um palmito dentro de cima do negócio duro, assim, ó. Feio, cara. É feio de ver. Mas eu vou te falar, de todas as pessoas que eu levei para andar de moto, você, assim, de primeira foi o que andou melhor, mas é que ele já anda de moto, então ele andou melhor que todo mundo. Agora, de cara que nunca tinha subido numa moto, ou melhor, por incrível que pareça, foi o Ian do MBL. Ele não sabia o que era uma embreagem. Ele não sabia o que era uma embreagem. Acredite se quiser, ele andou. Foi lá, aprendeu na hora, tal, andou, deu um rolezinho, tal, beleza. Mas é que é assim mesmo, cara. Quando você vê o vídeo, né? O cara falando assim, legal. Quando você vê o seu, parece que você tá parado. Umas decoladas animais. Mas é normal, é sempre é um esporte assim. muito legal. É muito louco. Então, já fica o convite público, você ir uma segunda vez pra gente gravar. Valeu. E é isso. Vamos fazer aquele institucional, meu. Tamo junto, meu. Galera, obrigado por tudo aí. Valeu, desculpa se eu falei alguma besteira, mas é isso. Tamo junto. E siga Lucas Fontana. Demorou? Bora, tamo junto. Valeu, vai com Deus. Valeu.